Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. O tema de hoje, o futebol para amanhã no Brasil, para em todas as instâncias, em todos os lugares. Demorou, hein? Nossa Senhora! Mas para, e nós vamos avaliar tudo o que aconteceu nesta rodada, antes dessa pausa, o que vai acontecer. Nós vamos falar sobre o coronavírus, os reflexos do que pode acontecer com quem jogou futebol nesse final de semana, quem foi ao estádio, enfim, tem uma série de situações. Quanto tempo deve demorar essa pausa? Tem muito tema pra gente conversar. Claro que vamos falar do clássico, quando o São Paulo venceu o Santos, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Corinthians penduradíssimo no Campeonato Paulista. Pausa. Hashtag Mesa Redonda, avisa o pessoal, nosso programa está começando. Na volta, nós estamos com a doutora Nicole Queiroz, que vai esclarecer uma série de coisas sobre o problema do coronavírus, o fato de ter se jogado futebol nesse final de semana, o que pode acontecer, quanto tempo deve ficar parado o futebol, enfim, tem muita coisa legal, a gente volta já já, bem rápido, hein? Avisa o pessoal, compartilhe, avise, hashtag Mesa Redonda, a gente volta já. Dos enfermeiros médicos, tudo infectado. Tudo infectado. Ok, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Guilherme Camargo, muito boa noite. Boa noite, Flávio Prado. E para você ligado no Mesa Redonda, eu já te convido para seguir a gente nas redes sociais. Primeira rede é o Twitter, você vai lá no @Mesa Redonda e segue a gente. Você pode se inscrever também no canal no YouTube. É YouTube/Mesa Redonda. Você também pode acompanhar nosso programa ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo site gazetesportiva.com. E claro, interaja com a gente na hashtag Mesa Redonda. Vou te falar os presentes que tem hoje. O primeiro presente já está garantido para você aí de casa, que é o seguinte: a camisa da Portuguesa, que vai aparecer na tela para você, mais o livro Decifre Seu Talento, da editora Gente, escrito por Paulo Vieira e Davidson Silva. Esse livro vai ser lançado no dia 16 de abril. Se a gente chegar entre os 5 no Twitter, certo? Nos Trade Topics, você ganha uma bola da Topper, presente da loja Gold Placa, lá de Santo André, mais essa camisa da Unidrumon. Se a gente chegar agora no top 3, olha esse presente que demais. Você vai ganhar esse carrinho de rolemã da loja Moleque de Rua, lá do Ipiranga. Olha que bacana. Já personalizado com Mesa Redonda, Flávio. Olha que demais, hein? Legal. E hoje a gente continua a escalar a seleção do século XXI do Mesa Redonda. E nossa enquete do programa vai definir hoje quem é o melhor lateral esquerdo entre essas 4 opções. Dá uma olhada aí. Felipe Luiz, Gilberto, Kleber e Zé Roberto. O vencedor, né, eleito por você aí de casa, passa para uma final com outros 3 laterais, o Roberto Carlos, o Marcelo e o Júnior. Aí os nossos comentaristas e convidados vão definir qual dos 4 será escalado para a seleção do século XXI do Mesa Redonda. Então acesse lá, gazetesportiva.com e vote. Daqui a pouco nós fazemos a votação aqui no estúdio com o vencedor que você aí de casa escolher. Tá, então vamos lá. Agora é uma prévia. Sim. 4 primeiro vai escolher um. Quais são eles? Sim. Vamos lá? Vamos lá. Vai escolher agora entre lá. Felipe Luiz, Gilberto e Kleber e Zé Roberto. Quem ganhar desses, tá. Aí, vai para uma final. A escolha vai ser através do... o pessoal de casa aí que vai votar. E quem ganhar vai para uma final com os outros laterais. O Roberto Carlos, o Marcelo e o Júnior. Vamos ver. Maravilha. Beleza, Flávio? O Juninho, que jogou no São Paulo. Então, o Júnior, conterrâneo do nosso Pedro, que o outro Júnior é mais velho, século XXI. Pessoal, com muita alegria, nós estamos recebendo hoje 2 convidados que são gerações opostas, né? Um jovem jogador, talvez o mais jovem, né? Disputando um campeonato de primeira divisão. Vamos ver um pouquinho. A promessa da Vila Belmiro é o jovem Renier. Aos 16 anos, o garoto assinou nessa temporada o primeiro contrato como profissional. E a multa rescisória dele é de 100 milhões de euros. Rápido e dono de dribles desconcertantes, o futuro craque do Santos rompeu o ligamento cruzado do joelho direito durante um treinamento com a seleção sub-17 e passou por uma cirurgia. Hoje o Renier está aqui com a gente no Mesa Redonda e só podemos desejar melhoras para ele. Em breve, vai estar voando de novo nos gramados do Brasil. Boa noite, Renê. Que prazer te receber aqui. Vamos conhecer um pouquinho da sua história. Vamos torcer rapidinho para a sua recuperação. Prazer te receber aqui. Muito boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês também, com o grande ídolo do futebol, Vampeta, Sérgio também. Fico feliz de estar aqui com vocês e espero receber mais convites para estar aqui. Moleque novinho da Vila.
é bom ficar de olho que o histórico é importante, né? Começou com lá, tal de Pelé, depois veio Robinho, depois veio Neymar, quer dizer, tem um histórico bom. O outro é fera, campeoníssimo, um amigo muito querido da gente, fazia tempo que ele não vinha aqui. Vamos relembrar. Sérgio é um ex-jogador que entrou para a história como goleiro titular do Palmeiras, que derrotou o Corinthians na final do Campeonato Paulista em 1993, quebrando um jejum de 16 anos sem títulos. Depois da passagem pelo Alviverde, ainda vestiu a camisa da Portuguesa, voltou para o Verdão, passou pelo Santos e encerrou a carreira no Taboão da Serra em 2013. Sérgio é o convidado do Mesa Redonda de hoje. Muita história legal, prazer em te receber aqui, Sérgio. Prazer é meu, Flávio, a todos da mesa. Essas feras aqui que joguei contra também me deu trabalho, né? Miller, Vampeta e Renê, parabéns pelo seu trabalho no Santos e a todos da mesa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Bacana. Fora do futebol, mas agora mais envolvida do que nunca, mais uma convidada, e ela vai abrir o nosso programa, vai falar muito com a gente. Vamos conhecer essa convidada especial que vai falar com a gente a partir de agora. Nicole Queiroz é formada em medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes. É cardiologista e ainda possui no currículo aprimoramento em clínica médica pelo Hospital IGESP e em cardiologia do esporte pelo Instituto Dante Pazanese. Hoje a doutora Nicole Queiroz é a convidada do Mesa Redonda. Muito boa noite, doutora Nicole. Obrigado por disponibilizar o seu tempo para estar com a gente. Vamos esclarecer muita coisa sobre o coronavírus e todo esse problema que o futebol está vivendo e o nosso esporte, no modo geral. Boa noite, doutora. Boa noite, eu agradeço o convite. Garrafa com a gente, o Celso com a gente, o Vampeta com a gente, o Miller com a gente, o Chico e o Helena temporariamente vão estar dando um tempinho, exatamente por essa, como uma prevenção mesmo, exatamente, do nosso coronavírus. Está tudo ok com eles, mas é uma questão realmente de prevenção e vão dar um tempinho por algumas semanas. O Garrafa vai estar com a gente, vai ser uma alegria com a gente da mesma forma, só que eu vou esculhambar com eles, isso aí não tem dúvida. Estou preparado, pode vir. Não absolutamente nada. Verdade. Ele é o seu coronavírus. Já pensou? Você bota o Chico e a Helena no banco e o Garrafa vem e fica. Corona sempre. Hoje o Vampeta promete hoje. Ele chegou nos bastidores, hoje tá bom. Nós tivemos o que eu considerei uma irresponsabilidade, jogos de futebol nesse final de semana, o mundo inteiro parado, o Brasil jogando, em alguns estádios até com torcida. O que isso pode significar, doutor? Uma desordem, né? Porque a orientação era que não tivesse aglomeração. Qual que é o problema? Não é que a gente quer sabotar esporte, muito pelo contrário, eu sou super a favor. Quando a gente coloca um monte de pessoas juntas, jovens, que a gente sabe que quando tem sintoma, é muito leve, essas pessoas começam a transmitir para todos os lugares no raio de 2 metros. Então, olha, eu não tenho nada, dane-se meu próximo. Poxa, mas você tem pessoas mais velhas? Esse fim de semana, veio uma meta-análise internacional mostrando que pessoas acima de 50 anos já têm fator de risco aumentado para pegar o corona. Então, a gente acaba expondo demais a nossa Quando sociedade. fala acima de 50 anos é de ter complicações porque a maioria das vezes a gente está até brincando que o corona ele só tem mais mídia do que H1N1, porque semelhante o caso, na hora que você está num pronto atendimento e você recebe uma pessoa com tosse e febre, a primeira coisa que a gente pensa é no viral, aquela história que todo mundo fala, falaram que é vírus, é virose, de fato sim, e o H1N1 tem tratamento e tem a vacina, o que não é o caso do corona ainda. Doutora, o atleta jogando entre eles, um pode passar para o outro também? É possível? Pode sim. Pode porque a transmissão é por gotícula, né? Por aerosol. E na hora que tem o contato, vocês respiram bem perto, não tem como não. Na hora que vai bater fora a bola... O suor também, doutora? Suor também. O tempo inteiro, transpirando, né? Todas as suas secreções fisiológicas, na hora da defesa do gol, na hora que você vai chutar, você põe uma hora, coloca a mão na bola, não tem como. Houve um caso fatal, eu ouvi, algumas horas de uma pessoa de 34 anos.
No Brasil, Sim. ainda não foi registrado No morte. Brasil, em algum local, acho que aqui na Itália teve um monte. na América, 34 anos. Dá a impressão que só pessoas mais velhas têm esse problema. Então, mas saiu um documento agora da Sociedade Brasileira de Cardiologia que a gente estava falando que tem fator de risco acima de 50 anos. Por que chegou nessa conclusão? Porque realmente estão indo mais para a UTI. E o que é ir para a UTI? É necessidade de circuito fechado, de ventilação mecânica, porque o pulmão fica, de fato, muito agredido. Quando acontece de complicar, a complicação realmente é grave. E tem muita, desculpa, Garrafa, não. é rápido, porque tem muita gente que, isso é fantasia, partiu do presidente. Eu tenho visto muita gente em rede social também dizendo, não, isso é mimimi, tuberculose mata mais, sarampo, blá, blá, blá. A questão é que as pessoas também não estão tomando consciência de que, ao aumentar o número de pessoas infectadas e o número de doenças, isso vai causar um colapso nos hospitais que não tem estrutura para atender essas pessoas. Exatamente, esse é o ponto. O que nós médicos estamos tentando fazer, é claro que a gente não quer o pânico, mas a gente está pedindo só apenas educação. O que eu mais ouvi de queixa são pais e mães reclamando de tirar o filho da escola. Mas ninguém pensou que se acontecer um grande colapso, não vai ter ninguém para dar aula, muito menos para atender, porque nós médicos e enfermeiros somos pessoas. Se a gente adoece, acabou ali de frente. Agora, doutora, o Flamengo teve um caso que me chamou muito a atenção. Um integrante da delegação, um diretor do Flamengo, que esteve em contato com os jogadores, ele foi confirmado com a Covid-19. Não é? E o Flamengo acabou entrando em campo. É uma atitude irresponsável essa, uma pessoa dentro de um grupo está constatada que tem o vírus e os demais continuarem normalmente a sua atividade, especificamente nesse caso do Flamengo? É bem complicado a gente julgar, porque a incubação vai de 2 a 14 dias. Então, teoricamente, se você não tem sintoma, você não tem risco para você, mas você tem risco para o próximo, sim. Lembrando que acho que foi o segundo caso que a gente teve positivo, um garoto de 13 ou 15 anos, não me recordo ao certo, que havia feito uma cirurgia ortopédica e veio para o Brasil e resolveu coletar o swab de forma aleatória, não tinha sintoma e ele era positivo para a Covid. Então, sim, você pode ser uma fonte de transmissão para uma grande população. Ô, doutora, só um detalhe, Miller. Aliás, parabéns ao Flamengo e ao Botafogo, porque os jogadores, né, a classe futebolística, ela representa muito, acabam formando opinião, e Flamengo e Botafogo e Grêmio acabaram entrando com a máscara no sinal de protesto, porque o jogador também tem que ser preservado. Mas, em cima disso, antes do Miller perguntar, nós fizemos uma matéria sobre as manifestações do mundo todo, os locais que estão parados, inclusive essa situação do Grêmio, e a gente volta com o Miller. Vamos dar uma olhada. Na última semana, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia do novo coronavírus. E no Brasil, o alerta se intensificou. Por aqui, nenhuma vítima fatal, mas o aumento dos casos tem mexido com as pessoas e com o sistema de saúde, seja ele público ou privado. Por isso, é preciso saber os reais sintomas antes de procurar um hospital. Febre, então uma temperatura persistente, mais que 37,8. Falta de ar, aquela que nos deixa inquieta. Eu tô cansada, não tô legal, não tô conseguindo conversar. É importante que se dirija a um pronto-socorro. São pequenos cuidados que podem fazer toda a diferença. Tossindo, colocando a mão na frente, lembrando de lavar a mão. Não é hora de cumprimentar. Recomendo o namastê, tá tudo bem, não deixa de ser educado e evitar lugares fechados. Quanto mais pessoas contaminadas, maior e mais rápido vai ser essa disseminação. Todo evento esportivo te traz pessoas de vários lugares. Então, vem, contamina todo mundo e espalha para o resto do país. O esporte, assim como qualquer outra esfera da sociedade, continua em alerta máximo, diante de muitas perguntas ainda sem respostas. A gente não sabe o comportamento do Covid-19 num país tropical. Ninguém sabe ainda. Pois não, Miller. Ô, doutora, no meio do futebol é normal todos os clubes eles terem concentração, ou seja, alojamento para os atletas, né? Sub-15, sub-20, sub-19, etc. Corre risco também esses clubes que têm alojamentos com 20, 30 jogadores ali? Piscina de Covid, com certeza. Não deve. A orientação é que não fique, né?
Então os clubes devem fazer o quê? Dispensar os seus jogadores para suas casas? Se eu fosse médica do clube, com certeza. Evitar a aglomeração, né? Com certeza, Doutora, cada um na sua casa. outra coisa é... O primeiro caso no Brasil veio da Itália, né? O primeiro já tá bem, né? Já curou. Já curou. Então, no caso, essa pessoa que veio nesse avião, todo mundo chegou no Brasil através de voos que vieram de fora do país e se espalhou no Brasil todo? Por enquanto, o que a gente, a Já tá em todos trajetória os do estados do vírus a Brasil gente tem, já né? conhece, exatamente. Aqui a gente conhece, o problema são os outros lugares do mundo, né? Que já perdeu o controle. Não, mas eu tô falando, aqui no Brasil, chegou sim, através de fora. de voos que Sim. vieram, não da China, da Itália, né? Então, segundo o raciocínio da doutora, né, ou a informação dela, amanhã tem reunião da Federação Paulista de Futebol, a CBF ela já cancelou, suspendeu os campeonatos promovidos pela CBF, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, por enquanto esses campeonatos estão adiados, e deixou para as federações tomarem uma decisão do que vão fazer. E amanhã a Federação Paulista deve optar, imagino eu, Já tá resolvido. pela suspensão do Campeonato Paulista. Foi tochado. Eles vão só. E aí, eles no querem caso- fotos e tal. Tá tudo resolvido. Amanhã para tudo. Então aí, no caso, não é só para o campeonato, mas os jogadores também não seguem treinando. Essa é a recomendação, né, doutor? Depende. Então vamos lá, pra gente destreinar um atleta é muito complicado, principalmente quando ele tá ali no ápice da preparação. É muito ruim o destreinar. Então eu acho que tem que fazer o treinamento sem plateia, para diminuir essa disseminação, e fazer o treinamento em ar livre. Quem tá gripado tá fora. Sintomas gripais, não precisa esperar o Covid positivar, gente. Lembra, de 2 a 14 dias. Tá gripado, o atleta tá afastado, com 14 dias em casa. Doutora, Israel é pioneiro em tudo, né? Eles inventaram o Google, o YouTube, etc, etc. E eles disseram já, os rabinos lá, até o primeiro-ministro israelense disse que Israel já tem a vacina, só que vai ficar disponível daqui a 90 dias. Não tem nota oficial. Não tem nota oficial? Bom, Não. segundo as entrevistas, várias entrevistas Não, que eu vi... assim, pro Brasil, a gente precisa de nota oficial, sabe? Tem muita especulação. Então, eu estou dizendo que lá eles estão falando que em 90 dias, mais ou menos, tem uma projeção no Brasil quando vai ficar pronta a vacina? Não. Não tem? nada Existe um oficial prazo, doutora, para que... Claro, cada caso é um caso, mas vamos supor, a partir do conhecimento desse vírus, os cientistas buscando uma vacina. Tem um prazo mínimo, em quanto tempo isso pode estar Tá disponível? todo mundo trabalhando 24 horas. Pode ver que o número de infectologistas dando entrevista está cada vez menor. Tá todo mundo trabalhando. Então, se não existe a vacina, por enquanto, a gente tem que trabalhar com um tempo em que esse vírus vai estar presente, causando estrago. Você compreendeu o porquê da barreira? Por que Aham. eles querem evitar a disseminação? Porque a gente não sabe nem o que fazer com eles. Saiu um novo trabalho esse final de semana mostrando a correlação do uso do ibuprofeno com piora. Ibuprofeno é um anti-inflamatório que a gente está acostumado a tomar em sintomas gripais e afins. E mostra uma piora dos casos respiratórios. Remédios para pressão também? Remédio para pressão. Saiu uma nota da Sociedade Brasileira de Cardiologia há 2 dias mostrando que a gente tem que individualizar a classe principal de antihipertensivo, que a gente chama de ECA e BRA, que é losartana, Lapril, Ramipril, todo mundo já ouviu falar, podendo piorar casos em que a pessoa tem o Covid. Então, a minha orientação agora, seguindo a minha sociedade qual pertenço, é que voltem aos seus médicos, porque só vai ficar com o IECA e BRA, só vai ficar com essa classe quem precisa, que são aqueles que já infartaram, aqueles que têm insuficiência cardíaca, que mostram impacto em diminuir mortalidade. Agora, quem apenas controla a pressão com eles, provavelmente os Esse cardiologistas surto vão uns trocar. 4 meses, em princípio. Princípio, mas a gente não sabe o comportamento dele no país tropical, né? É uma nova sequência genética. Existem algumas coisas algumas ideias que estão sendo colocadas, aí falando bem de futebol. Por exemplo, a Champions, levar tudo para Istambul. Aí teremos as semifinais num jogo só. E a final também já faria tudo num lugar só. Isso já foi falado na Inglaterra, fazer um campeonato único. Na Espanha, eles deverão resolver essa situação de uma vez. E a Itália... eles estão parados. A Itália, a gente viu aí cenas, os caras cantando Bella Ciao e tal. Na Espanha, hoje teve uma cena que circulou, o pessoal, a gente vai até mostrar, o pessoal aplaudindo os médicos que estavam fazendo um trabalho, ajudando as pessoas lá fora. Vamos dar uma olhadinha.
Barcelona ninguém entra, ninguém sai. E o pessoal da Juventus de Turim, até para tentar descontrair um pouco, ninguém trabalhando, nem time feminino, nem time masculino, a TV Juventus mostrou o que alguns jogadores da Juventus fizeram hoje, meninos e meninas. Vamos dar uma olhada. Cachorro. Ao ar livre, né? Então tá tudo certo. Coitado da cachorro. Aí a menina, a Girelli, foi em casa. Ela fez uma brincadeira numa boa. O Dybala tá fazendo empanada. Pô, tá Tomara que com ele tenha boa lavado cara a essa mão, hein? empanada. Espero que ele tenha usado o álcool gel. Legal, vida diferente. Ó, o o álcool Delite gel holandês passando álcool gel, o que ele vai fazer? Brincando com papel higiênico lá. É um dia diferente, né? Um dia sem futebol. E claro, tentar manter. O pavor não resolve nada, tem que tentar manter a tranquilidade. Todo mundo cumprindo direitinho aquilo que está sendo mandado. Aí mais uma garota, Salvai, também brincando. Ô, Fabio, sabe o que acontece? Eles são conscientes. Viu? Na Espanha, nas ruas da Espanha, a polícia passa de carro e gritando, ó, pode vazar para casa, pode sair da rua. Em Portugal, quem for pra praia vai ser multado. Sim, exatamente. Aqui o brasileiro é relaxado. Eu estava falando com a doutora no intervalo, por que não para o metrô de São Paulo, que recebe 2, 3 milhões de pessoas por dia? E não tem janela no metrô, como é que faz? A bem da verdade, hoje eu estou até assustado, a cidade está vazia. Aqui o nosso prédio está completamente vazio. Pode, todo mundo na praia? Hoje, né? Mas no sábado eu recebi um monte de fotos das pessoas nas baladas, nas festas normais. Manifestação. A cidade está vazia, o pessoal vai na praia. Então, tem bastante gente mandando mensagem pela hashtag Mesa Redonda, todo mundo preocupado com o coronavírus. Tem uma pergunta do Valmir Martinha, que ele está perguntando para a doutora se é verdade que os fumantes têm mais chance de pegar o coronavírus e quais são as orientações para eles. Tem sim, tem, porque a gente parte do pressuposto que o tabagismo tem alterações de parênquima pulmonar. Cedo ou tarde vai ter doença pulmonar. Pode não ter sido diagnosticada, mas que vai ter, vai. E mostra aumento de mortalidade, sim, nas pessoas que são portadoras do DPOC. Então, eu oriento a evitar aglomeração mesmo, lavar a mão sim, se hidratar bem, dormir bem e comer direito. Doutora, a origem desse vírus, a gente estuda tanta coisa, é da cobra, do morcego, vem de... Parece-me que veio da China no mercado de frutos do mar. Frutos do mar. É o que parece. Bicho, né? É o que dizem, mas veja só, quem tem nesse mercado da China, gente, o que tem? Tem vários animais. Tem até uma foto da sopa com o morcego meio quase... Tem vários doutora, animais lá. na questão de evitar essa disseminação dos vírus. Por exemplo, a gente vê, um campeonato parou em São Paulo, nós tivemos torcida ontem em São Paulo e Santos, nem hoje em Corizituano. Mas em Limeira, no jogo do Palmeiras, tivemos. Quer dizer, Mirassol também teve. Mirassol também teve. Não tem que ter uma ação coordenada? É que o orientação do coronavírus, governador teve, quando né? o cara fala com sotaque, Pois é, o que adianta, por exemplo, você problema, evitar, num estádio você não tem gente, no outro estádio você tem uma escola para, outra escola não para, uma empresa para, outra não para. Mas vamos combinar que teve a orientação do governador? Ele pediu, tá orientado. Eventos acima de 500 pessoas era para ser cancelado, não era? Sim. Orientação teve. Então, agora, aí, há um problema também, que é um problema realmente cultural, o Miller falou uma coisa séria. Hoje o jogo do Corinthians não teve torcida, mas teve um bando que foi lá na porta. Sim. E ficou lá. Aí... No bar, tinha um bar, tem um bar ali do lado, não, o Rafa conhece, um bar do lado ali, tava lotado, doutor, de torcedor do Corinthians. Lotado. Pô, justo eu que sou corintiana hoje. Vila Madalena Não, também. eu tava, não só isso, eu tava vendo num grupo de meu, por exemplo, a Copacabana Abarrotado hoje. abarrotado, Ipanema. Eu acho que as pessoas não estão compreendendo. Porque assim, o que é que preocupa? O que acho que vem na mente? Eu acho. É uma gripinha, é um resfriado. Eu acho que é. Ai, é muito leve, não tá tendo Não complicação. aconteceu com alguém do lado. Ninguém tá morrendo. Eu tenho né? convênio. Dane-se. A questão é que as pessoas não estão entendendo que a gente não está falando de mortalidade para você que está me assistindo, você que é jovem, você que está acompanhando teu time, você que está bem. Eu estou falando da tua mãe, eu estou falando da tua avó, eu estou falando do teu vizinho. A gente está pedindo um pouquinho só de colaboração e um pouquinho de senso de coletividade. É o que está faltando. Em vez de desesperar e acabar com os estoques, teve matéria que eu vi no jornalismo que está faltando coisa já em mercado. Calma, ninguém falou nada
nada disso. A gente pediu para diminuir a circulação. A gente sabe que a internet é poderosa. Pode-se trabalhar de home office. Não vai fazer mal. Quem tem que estar na rua sou eu. É o policial, é o bombeiro. Nós que estamos na linha de frente. Nós temos que estar na rua. Ou seja, aquela peladinha que todo brasileiro costuma fazer a segunda-feira, à noite e tal, aquele futebol society, é para evitar esse tipo de situação no momento, não é? Nesse momento sim, porque aqui a gente, ok, é tropical, pode ser que não dê nada, que fique tudo bem, mas e a Itália? Agora nós temos leitos, temos hospital, temos médicos, mas e depois? Como fica? O sistema médico está preparado para essa pandemia? Até esse momento está. O SUS também? Nesse momento a nota do governador é que está. E o que seria essa preparação para, digamos, atender quantas pessoas, doutor? São Paulo tem 12 milhões de habitantes, só falando da cidade de São Paulo. Teoricamente, os leitos de UTI vão ser agora, o governador deu uma nota que vai liberar mais 1.000, né? Então, teoricamente, para a proporção do que vem acontecendo em relação ao mundo e nós estaremos preparados. Agora, a gente precisa que os profissionais estejam bem e que as pessoas façam bom uso do pronto-socorro. E não a primeira febre já ir. Vamos tentar seguir critérios. A recomendação é então, não só a febre, mas quando começa a sentir falta de ar. Exato. Então a gente sabe que a maior característica dele não é a quebradeira, vai ser a febre alta ou simplesmente uma febre acima de 37,8 com falta de ar. Progressivamente pior. Claro que pode ser um outro vírus, uma influenza mais leve, um rinovírus que seja. Eu tô com uma falta de ar, mas assim, tô legal. Se eu estou sentindo que eu estou pior, não tem um protocolo de quanto tempo eu tenho que te pedir ajuda. Cara, não estou legal, estou caminhando com pessoas da minha idade, estou cansando. Não estou conseguindo completar a frase, estou com dificuldade para ir tomar banho. Vai ao pronto-socorro. Agora eu tive uma tosse, uma pequena indisposição, não é hora de eu ir no pronto-socorro. Mesmo tendo convênio, mesmo estando pagando o serviço particular. Um clube importante de São Paulo está já providenciando, inclusive facilitando possibilidade de até liberar algumas salas do estádio para que, no caso de uma necessidade, possa criar, junto com uma empresa de assistência médica, utilização para eventual espaço, uso no caso de uma necessidade. Claro que a gente espera que isso seja contido, ou pelo calor, ou pelo que está sendo pela montado. ação das pessoas. Mas a é gente importante, tá né? acreditando que então, assim, a maioria dos pronto-atendimentos estão reservando já o pronto-socorro da gripe, separando essas pessoas das outras, porque não tem como parar o infarto, não tem como parar a emergência hipertensiva, acidente de moto, dores de barriga, parto. Então a gente continua com a vida epidemiológica de doença normal. O que estamos tentando é separar isso tanto no SUS, tanto no serviço particular. Doutora, com a chegada já quase do inverno, isso pode ser ruim pra gente? Pode, porque a gente fica suscetível, né? Sistema imunológico ruim. Eu acredito que todos os times, os clubes, os médicos do esporte e até os seus treinadores orientam quanto à alimentação, quanto a sono, por isso até a importância da concentração no pré-partida. Então acho que tem que bater nessa tecla de melhorar a alimentação, dormir bem, se tiver frio se agasalha, se tiver calor fica com uma roupinha em que você não vá alterar a homeostase, alterar sua temperatura corpórea e vamos sem desespero. Os campeonatos vão ser parados por tempo indeterminado. Sim. Mas eu não consigo imaginar também, eu não me lembro de a gente ter passado por isso em qualquer outro momento da história, mas não dá para você parar um país por 2 meses, 3 meses. Como fazer então como lidar com a situação, por exemplo, o futebol vai ficar 3 meses, não, e aí a gente está falando de futebol, obviamente, não quero ser fútil, porque esse é um programa, né, de futebol claro. E debate, mas pensando no país mesmo, em todas as atividades, quanto tempo deve haver paralisação, não movimentação? A gente não sabe, mas possível, de repente, a gente ficar nesse processo 3, 4 meses? Sim, e se tiver, tem que parar sim o futebol, tem que parar sim as empresas, tem que fazer home office, tem que ter política pública nesse momento, que é o que eles estão fazendo. Está tendo boletim dia após dia, a gente não pode reclamar neste momento e fazer uma crítica severa para o governo, porque eles estão todos os dias. Nem acho que deva ser feito. Doutor, os aviões, agora há pouco houve uma atualização, né? Tem alguns aviões, algumas viagens internacionais que foram canceladas. Eu estou falando voo doméstico mesmo, porque é um ambiente fechado, é uma cápsula. Eu já dei essa semana 3 orientações para pacientes acima de 80 anos, eu dei carta e as agências de viagem aceitaram, pedindo para que fosse cancelada a viagem. Então, está vendo uma atualização, agora há pouco eu vi uma atualização de temos chegado a 400 casos já no Brasil. Rápido, né? Rápido, né?
Até 3, 4 dias atrás era A previsão é aumentar, né? Sim, Isso aí, mas se eu não acredito que tomar- agora, essa semana vai ser o pico. Esta semana só não tem que vai Acredito. crescer. Mas isso é uma loucuração da minha parte. Eu acredito. Para a gente finalizar, e falarmos de futebol, que é óbvio, né, que é uma coisa que a gente precisa falar, qual a recomendação que a senhora dá? Até que ponto a pessoa tem que, entre aspas, se assustar? Até que ponto tem que manter a calma? Como manter a calma e ao mesmo tempo não ser desleixado? O que a senhora pode dizer para quem não está ouvindo? Eu só quero que vocês se lembrem da sua responsabilidade social. Você não vive sozinho. Você veio de alguém. Então pense no próximo. Eu não tenho, minha saúde é boa, eu não tenho comorbidade, eu tenho meia idade, mas você tem mãe, tem pai, tem amigos, então lembre-se, lavar a mão antes de entrar e sair dos locais. O álcool gel não é salutar, é importante. Se eu não tenho, eu lavo a minha mão. Lembrando de lavar, inclusive, punho. Quando eu for espirrar, coloca o cotovelo na frente. E há uma explicação lógica, porque quando eu espirro e coloco a mão, em algum momento eu vou cumprimentar. O Brasil é um país latino que gosta de abraçar. Lembrar, dormir bem, gente. É importante, de 7 a 8 horas de sono. Realmente que a gente recebe, é importante. Vamos perdendo 3 horas por noite. Como faz? E outra coisa, Tem tudo pra. Sou pai de morcego, né? e tenho visto muito pais e mães reclamando de escola que está suspendendo as aulas. Nossa, isso é triste Então demais. tenha a responsabilidade e aceite a paralisação, porque é importante para a sociedade. A saúde pública está em primeiro lugar. Então eu fiz manifestação em redes sociais, mães assim, horrorizadas porque a escola suspendeu as aulas. E o pior é que nós vamos levar depois para os avós cuidarem, né? Os pequenos barrizinhos de Covid ambulante, porque as crianças não costumam Doutora, mas e se os manifestar. avós não estiverem com nada? Mas a gente não sabe, são 2 a 14 dias de Ah, é? manifestação, de incubação. Então tem que evitar falar com pessoas de 70, 80 anos? Por que não? Uma pergunta, ué, peraí. Doutora Nicole, muito obrigado. Agradeço demais a senhora disponibilizar mais uma vez o seu tempo para nos esclarecer. Voltaremos a falar, evidentemente. Tomara que com uma situação melhor para todos nós. Para que a gente fale de treinamento de coisas positivas. Mas obrigada pelo espaço. Eu espero que fique tudo claro. Qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigado. Vamos pro futebol. Palmeiras ontem jogou em Limeira. O jogo não foi grande coisa, mas teve bagunça, teve polêmica. Vamos ver. Bom, vamos pro raio-x desse jogo. Vamos ver o que rolou antes da gente analisar mais diretamente a partida. Vamos ver os percentuais e o raio-x da partida. Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco? Tá bom. Então vamos lá. Sérgio, Palmeiras ontem, não sei se você viu o jogo, e Palmeiras do Luxemburgo, com o qual você jogou tanto. Vou ser sincero, eu não vi o jogo, Flávio, mas olhando agora, o goleiro. O Palmeiras não é que jogou mal, né? Você ter várias opções, várias situações de gols, e pelo que eu vi ali, o goleiro foi o responsável, porque estava num dia assim, bem inspirado. Então, realmente, Dudu, o ataque do Palmeiras funciona bem. Eu venho acompanhando nos jogos, eu venho vendo os jogos do Palmeiras. O Rony não desencantou ainda com o gol, que tão esperado, Muita né? ansiedade, né, Sérgio? Está muito ansioso. Ansioso para fazer o gol. Mas eu acho que não poderia empatar, né? Para quem quer chegar aí uma posição de Perdeu a primeiro chance lugar de do novo, grupo, né? perdeu a Só chance. perdeu. Né? Então acho que foi um jogo que, a meu ver, realmente pressionou o adversário, fez tudo o que tinha que ser feito, mas infelizmente. A vantagem do Aqui, Palmeiras. Posse de bola do Palmeiras, 64,3, passes certos 441, 8 finalizações certas e 6 erradas e 37 passes errados. A vantagem do Palmeiras em relação ao resultado de ontem, e não há uma pressão muito grande no Palmeiras, por quê? Está com o time bem encaminhado em termos de classificação do Paulista. Se é que vai continuar. Né? Está bem encaminhado na Libertadores da América. Ontem, contra a Inter, ele jogou praticamente todo o segundo tempo com um a mais. Tivesse o Palmeiras do Vanderlei numa situação de pressão como o do Corinthians, o pau estava comendo em cima do Palmeiras. Como a situação está legal, né? Então por isso a crítica acaba sendo amena. E aí vem aquela tese que a gente discute sempre aqui. Futebol é resultado. Como os resultados estão vindo, a crítica vai leve do resultado de ontem. Mas ainda merece. Por exemplo, eu não sei o que pensam vocês. O Luxemburgo, depois do segundo tempo, ele mudou. O Luxemburgo insistiu com o Dudu, que é atacante, para fazer como se fosse um meia. Não está funcionando. Eu não vejo. Você sacrifica o Dudu, porque o Dudu é muito mais produtivo jogando pelos lados,
E o Palmeiras tem essas opções. Tanto que ele colocou o Lucas Lima ontem, tem o Gustavo Scarpa, tem o Rafael Veiga. Contra o Guarani até que foi legal. Mas será que o Dudu é só isso? Mas bola pra frente e correria? Não sabe fazer mas mais coisa? ele tá funcionando como meia. Mas será que ele é só isso? Então ele é um jogador limitado, ele só mas faz ele isso. sempre foi um jogador de Peraí, mas aí o jogador tem que ter um nível um pouco maior, hein? Ele é o jogador mais caro do Palmeiras, é um jogador mais barato. Ele é só isso. Assim. Você está tranquilo, mas o Novo Horizontino, eu estou olhando a tabela aqui. Isso aí, exato. Tá 3 pontos do Palmeiras, o Palmeiras somando pontos. Porque o problema, gente, o Luxemburgo está tentando fazer uma nova ideia de jogo. Ele fez isso com o Miller. Eu gosto dessa ideia. O Miller fez pra caramba. E aí é que tá. Um grande jogador tem que ser um pouco mais do que uma coisa só. O Palmeiras vai ter que ficar eternamente dependendo da bola longa pro Dudu. Virou refém do Dudu, ele não sabe fazer, não sabe fazer outra coisa. Dudu, eu acho que não dá pra se comparar Dudu com o Miller. Não, é óbvio que não é isso que eu tô falando. Não é isso. Isso é tão heresia. Eu só tô citando uma situação. É heresia, não dá nem de longe. Eu só tô querendo dizer que o Dudu, como um jogador diferenciado, ele tem que fazer algo mais. Ele não pode ser. O Palmeiras ficou refém da bola longa pro Dudu. Ficou refém disso. O Dudu é o jogador mais importante, tá bom. Mas ele não faz mais que isso. Se fugir disso, ele não sabe fazer outra coisa. E a ideia do Vanderlei, o próprio Dudu disse... Não tem nem um mês que o Vanderlei tá botando essa ideia também, né? E a gente reclama... Eu vi aqui que o Daniel Alves só podia jogar de lateral direito. A gente reclama tanto que os técnicos são tão previsíveis, não é? O Vanderlei está buscando uma nova fórmula de jogo. E o próprio Dudu disse que não é apenas... Ele não é o meia, não é apenas ele que vem nessa função. Há uma rotatividade entre os homens de frente. Esses 4 caras, a ideia do Vanderlei é... Quando o Dudu sai, o Rony pode voltar, enfim. Sempre um tem que estar marcando aquela posição. Eu acho salutar a ideia. Eu acho que já tenho comprado. Desde o primeiro jogo da Libertadores, o Vanderlei vem com essa formação, né? Eu fui no jogo do Guarani também. E quando ele muda no segundo tempo para 3 atacantes, inverte o Dudu, o time rende mais. Porém, é uma formação como você falou. Mas vamos dizer o seguinte: quando ele tiver com resultado negativo, vamos sair que ele saia perdendo o jogo. E aí ele não tem tempo para mudar isso, entendeu? Sim. Ele está saindo contra o Ferroviária, por exemplo, ele mudou, o time não jogou tão bem, e eu vi que com o Dudu, no meio, na minha opinião, ele sobrecarrega o ataque. Isso aí. Com o Luiz Adriano, com o William, o Dudu e com o Rony. Quando ele tira um, o time rende. Então eu acho que, tudo bem, está montando agora, está experimentando agora porque está fazendo isso. Mas uma Libertadores eu acho arriscado. Ele não está tendo o respaldo dos meias, né? Os meias não estão dando o retorno que ele espera, está tentando buscar uma outra alternativa. Todos nós temos a certeza de que aquele Palmeiras do ano passado não serve. Time da bola longa, do Filipão, não dá. Vai ter que fazer alguma coisa. Flávio, pelo menos para os estaduais, né? Agora o Brasil todo disputando os estaduais, pode fazer esse teste. E provavelmente vai parar tudo mesmo, né? Amanhã vai parar tudo. Vai parar. Vai ter lá... foto, então, não sei o que, frescura, mas tá tudo o que você acha? Você estava pensando assim, se vai ter que parar, não tem data, né? Vai complicar. Então, coloca o Santo André deixa campeão. Deixa tudo do jeito que está. Todas A1, A2, todas as divisões A3. Tá com medo do Corinthians ser rebaixado, Não. Você congela tudo. Entendi. Volta no ano que vem, do jeito que tá, cada um. E quem for campeão, ganhou o campeonato de 2019 e 2020. Você quer ver uma coisa que pode ser resolvida? Você vê uma coisa que pode ser resolvida? Por exemplo, o Liverpool tem 30 pontos, pode dar. O Liverpool deve ser declarado campeão essa semana. Mas, por exemplo, o Campeonato Paulista, você sabe, para mim, se acabar o Campeonato Paulista seria um favor. Mas vamos supor, ele para mim é todo inútil. Mas, além de tudo, ele tem 2 jogos de semifinal e 2 jogos de final. Se fizer um jogo de final e um jogo de semifinal, você já ganha 2 semanas aí. Mas para você parar 2 semanas, pode parar. Mas a doutora falou aqui, se pode parar por 3 meses no país, não só. Aí, como é que vai fazer? Assim, tem que parar. A gente tem que dar. Se Jogos Olímpicos ameaçados, Campeonato Brasileiro, talvez não acontece, o Campeonato Brasileiro é só em maio. Não dá para você viabilizar, como está acontecendo no Brasil, a sequência do futebol. Então vai parar tudo e não tem espaço no calendário. A Copa América também vai parar? Vai parar, a Copa América, eliminatória, vai parar tudo, não tem como jogar. Então o Campeonato Brasileiro vão ter que pensar em alguma fórmula, se é que vai dar para disputar o Campeonato Brasileiro esse ano, e o Campeonato Paulista, se vai suspender, assim, o que tem que ser feito, de repente, eu imagino. Quem é o líder do campeonato em 2020? Ou dá o título do Santo André, que foi o time que terminou na frente também. Eu acho que é muito cedo nesse momento, uma solução para o que vai acontecer, a gente não pode falar, porque a gente não sabe qual tempo vai parar. Vamos ser otimistas, dá certo aí um mês, se Deus quiser. É inviável, pelo que a gente está vendo no mundo, acabou de dar a doutora agora. Se acha a vacina, tem que esperar mais 3 meses para distribuir. Uma coisa é certa, se você fizer os jogos mesmo do estádio vazio,
vai ter aglomeração para você assistir. Não, eu não quero. Para mim, campeonato, se não existir campeonato regional, para mim é um favor. É um favor, é maravilhoso. Vai começar de novo, estou colocando uma situação. Ele gosta do básico francês. Pelas palavras da doutora, né, ela colocou como opinião dela, vai estourar tudo agora na semana. A tendência é que em menos de 2, 3, 4 meses, isso não se resolva. E aí, como é que você vai fazer um jogo? Como é que você vai programar? Vamos pensar em data. O Campeonato Paulista terminaria em abril. Como é que você vai fazer um planejamento de ter as 2 rodadas que faltam, quartas de final, semifinal e final, e ainda começar o Campeonato Brasileiro? A gente tem que trabalhar com a ideia de que não vai acontecer. Libertadores, tem muita coisa. Não vai, Copa Libertadores, Copa do Brasil, nada, não vai acontecer. E aí, se não vai acontecer, você tem, ou é um campeonato que está em andamento, ou você tem que pensar, ou você descarta tudo que aconteceu, ou você termina ele agora e vê qual é o time de melhor campanha. De repente, talvez só permitir Ponte Preta, ou você deixar Ponte Preta e Guarani para ver também quem são os possíveis rebaixados. Paciência. E é isso, não dá. São 3 lances nessa partida que chamaram a atenção. Logo no primeiro minuto, o Ayrton arrancou pela direita, invadiu a área e caiu após contato com o Rony. Foi pênalti, vamos ver. Pênalti. É o contato. Ó, esse lance aí, ó. Tem um contato. Foi ou não foi? Cal. Pênalti. Cal? Pode marcar. Por quê, hein? Lógico. Você falou da área, ele dá. Usou o braço. Se você falou da área no meio campo, hoje dá falta. Olha lá, ó. Ele empurra. Ele força ali com o braço do lá. Ó. Pênalti pra todo mundo? Pênalti. Pra mim, pênalti. Quem sou eu pra Ficou no discordar? vazio. Aqui é você, né? Ele não Mas se tem você intenção quiser de morder na voltar, bola, né? se você quiser voltar, olha quanto vai dar. Ele empurra. Você quer voltar para ver quanto é que vai dar? Ô, Flavito, é aquele negócio. Porque eu vou votar a favor também. Não, você precisa discordar. Ô, Flavito, aquele negócio, o atacante, ele não sabe defender. Seu Rony tá lá na área da sua defesa. Eles vão fez outro dia também, não foi mesmo? Exatamente. Além do que, o jogo é no sábado, o Rony já tá no domingo, né, velho? Porque ele tá sempre adiantado, velho. Ele tá naquela vibe louca aí. Aos 5 minutos do primeiro tempo, Felipe Melo divide com Lucas Braga e deixa o braço que fica no rosto do adversário. Deixou, bateu, deveria ter sido expulso. O que vocês acham a respeito desse lance aí? Ó? Vermelho. Sempre delicado, né? Vermelho, desnecessário que ele fez. O cara já sentiu que o Pitbull tava chegando, já tocou a bola, era só ele parar ali. Não precisa disso. E aí vem aquela conversinha, porque é o Felipe Melo. Então ele é perseguido porque é o Felipe Melo. Depois pede desculpa, é um porrada, santo. pede desculpa ou um abraço? Gente, pelo amor de Deus. Pra mim, vermelho. Olha, ele vai no pé do... Olha, deixa o cotovelo ali ainda, Ele vai né? no pé, olha o pé. Ele vai no pé e com o cotovelo. Acho que ele chega ao orgasmo, né? Deve chegar ao orgasmo pra fazer essas faltas, né? Ele tem essa sensação, velho. É possível. Será que ele prefere isso ou fazer um gol? Eu não sei. Pensei que você ia falar outra coisa. Mas Não, ele não é. Eu acho que eu vi em alguma matéria. Vocês, jogadores, 4, foi proposital isso ou foi no lance mesmo? Na Com a força necessária, onde precisava cercar, e usou o braço. Foi ele. Chegou Foi mesmo? forte, né? Chegou forte e... Foi? Proposital? Foi. Quis deixar mesmo, menino? Pra mim ele fez de propósito. Deveria ter sido expulso já. Aquela coisa Levou um de amarelo, intimidação. mas deveria ter sido vermelho direto. Tá bom. E aos 30 do segundo tempo? Amarelo, levou amarelo em outro Não, e braço. você pergunta se tem prazer Esse nisso. não levou Pra quem amarelo? tem um pôster em casa Aí já é absurdo. de uma foto dele intimidando o Messi, não é ele levantando o troféu, isso já explica. Eu também teria esse pôster. Esse eu vou ter. Intimidando o Messi? Claro. Não, você queria que eu tivesse um pôster dando um chapéu no vai Messi. se revelando Eu aos daria um poucos. chapéu no Messi. Eu tenho 10 fotos lá para acabar a pensão das 3. O Ronaldo prefere ter uma foto dando cartão amarelo pro Maradona. Ué, tudo certo. Último lance. Aos 30 do segundo tempo, o Rony faz fila e cai na área. Após disputa com Balardim. Foi pênalti para o Palmeiras nesse lance? Pra mim foi pênalti. Pênalti também. Pode marcar. Vai ser fora da área, hein? Fora da área. Fora da área. Mas foi falta. O cara levanta até um pouquinho como se fosse o Cal ali, ó. Como fora da área? Pé do lateral É o pé esquerdo. do lateral. Mas o pé dele tá dentro da área. O pé tá dentro da área. Dentro da área. Tanto que levanta ali como se Mas fosse... é o pé dele ou é o pé O do pé atleta? dele. Pé do atleta. O pé do atleta. Mas o pé que fez a falta que tocou dentro da ele tá área. fora. Olha lá, quer ver, ó? Não, Ó, foi levanta. fora. O Fora da área. árbitro deu o que aí? Nada? Pra mim. Ele deu nada, o árbitro? Mas detalhe que foi mão depois Aí do toca na lateral. mão também, é mais essa. Mão no final. A mão foi de Pênalti. Não é pênalti.
Pênalti. Não, Nem falta fora da área. Os dois foi pênalti, né? Então o árbitro errou, deu 2 pênaltis e uma expulsão, é isso? Seria 2 pênaltis. Um pela falta e outro Dois pela pênaltis, falta. uma expulsão. Dois pênaltis e uma expulsão, hein? Na parte disciplinar ele foi mal. Bela partida. É, pelo jeito. A partir de hoje, nós temos uma análise especial para vocês da bola, que é aquela história da tomada de decisão. Só vocês podem fazer isso. Vocês estão lá, tem aquela fração de segundos para resolver o lance, né? Mas aqui a gente está usando a tecnologia para mostrar as opções que o cara tinha. Claro que depois, com a tecnologia é fácil, mas vocês têm que resolver na hora. Então vamos lá, qual é o nosso primeiro lance? O Ayrton, da Inter de Limeira. Aquele lance que ele sofre o pênalti, esse lance aí, ele sofreu o pênalti, como vocês disseram. Ele está aqui, ó. Ele podia tocar para qualquer uma dessas 3 opções, tá vendo? A opção que ele fez foi seguir, entrar na área. E sofreu o pênalti. Ele fez o certo? Ou poderia ter tomado uma das outras 3? Para mim foi em direção ao gol, para mim, tem mais direção ao gol, para mim é certo. E aqui, esse jogador aqui embaixo. O Sérgio acha que ele errou, então acho que é goleiro. Com goleiro, eu acho que ele fez errado, tinha 4 do Palmeiras e 3 de calma. Se ele dá um tapa do lado... Olha aí, ó. Mas sabe o que acontece? A área é proteger o atacante também. Sabe o que acontece? É um jogador de velocidade, ele é atacante. Entendeu? No embalo. Então, exatamente. Ele vai parar. Quando ele tomou a velocidade, ele já gosta do confronto. Ele não consegue ver mais. Exatamente. Aí isso é. O que você faria, Renê? Eu ia em direção ao Na gol. área né? também? Fabito, se você quisesse que ele tocasse pra cá, você exigir perfeição dele. Até porque ele teria que parar o O jogo. mais certo, claro, você ia tocar pro seu companheiro. Ele abriu Ah, espaço com aqui certeza. pra terceira opção. Mas é o instinto dele, atacante. A qualidade dele é essa aí. Então vou resumir. Se fosse o Miller na jogada, ele teria tocado. De primeira. Gente, mas aí é que tá. Peraí. Jogou muito, mas também quebrou um. Essa aí ele ia direto pro gol. Ia direto pro gol. Veja Aí é como é direto pro gol. difícil o cara tomar Aquele de bala decisão que vê. numa fração de segundos. Nós estamos falando aqui com parado, com a tecnologia mostrando. E outra, ele talvez tenha tomado a decisão errada, mas ele sofreu o pênalti. Mas eu tô te falando, já a característica dele é essa. O Flávio, é de que enfrentar o mudou adversário. muito o futebol. Por exemplo, em outros tempos, você ia em direção ao gol, você primeiro olha que é o zagueiro que está do outro lado. Você fala, vai que lá dentro cada enxadada é uma minhoca. Claro. Você tem que olhar, tem que os caras olham com quem está jogando contra. Por exemplo, o Batata, se fosse contra o Batata do Corinthians, pode ir para a área que ele vai fazer o pênalti. Clebão. Tem alguns jogadores, o Júnior Baiano quando estava mal, que ele queria ser malvado. Pode ir, vai pra dentro. Não, tem isso também, o zagueiro. E outra coisa. Aí você vai em cima, o quê? No modo Galvão, não vai, que ali ele vai roubar na boa. Gamar. Então tem que ver que é os caras que tá contra. E ali tem outra coisa, se ele tenta dar o passe e erra, aí eu todo mundo conectar. Pô, que falta de confiança. Vai pro gol, vai pra eu cima. costumo dizer o seguinte. Sérgio Ramos, pode ir que é pena. Existem vários tipos de inteligência do ser humano. A inteligência para jogar futebol é uma coisa que poucos têm. Peculiar. É própria. O cara, e não tem nada a ver com a inteligência de um médico, a inteligência de... São coisas diferentes. É fração de segundo, é cognitivo, é uma coisa assim muito... O cara nasce para isso. O cara tem que tomar 1000 decisões por jogo, o cara toma. Aqui é fração. A gente tá falando, vamos ver, tem uma do Dudu agora pra gente ver o que ele fez e o que vocês entendem que ele poderia ter feito. E o craque se é tivesse e o aquela- craque é TV. É o que Ele é mais defende. rápido de tudo, né? Vamos lá, ó o Dudu. A jogada que ele fez, ó. Ele vai aqui, olha as opções que ele tinha. Olha quantas opções. Ele tem que tomar a decisão numa fração de segundos. E ele chuta no gol. Fez certo ou fez errado? Fez certo. Aí sim, pra mim A certo. chance de chutar pro gol, né? A chapada, se ele pega certo. A ideia era fazer a curva ali. O Miller gostava disso aí, Então, né? o que acontece, Flavito? Aí ele tem várias opções certas. Eu, tipo assim, se sou eu, é claro, eu já ia buscar 1, 2 com o meu companheiro. Até porque Aqui, tem dois né? dentro da área livres. Entendeu? Eu não ia tocar pra trás com esse companheiro que tá ali atrás. Você não, No caso, não Patrick. tocaria atrás. Não, eu ia tocar Aquele que tá um pouco mais à frente à direita. pros ali, né? um daqueles dois que tá dentro da área ali. Fazer 1, 2, porque se ele toca para um dentro da área e vê o encontro, ele tá mais perto E ele- do e ele gol, chega tem mais sozinho, ângulo, ele chega sozinho, né? Tem mais ângulo para escolher um dos cantos. Mas com olha, movimentação. gente, fração de segundo ele tem 5 opções. Olha como é difícil jogar futebol. baixou a cabeça. Olha como é difícil jogar futebol. Aí também a gente está falando, Fabito, de um jogador que gosta da jogada individual. Sim. O Dudu não é jogador de 1, 2, ele não é jogador de serviço com o companheiro para deixar na cara do gol.
Ele gosta da individualidade e também de chutar. Por isso que ele chutou. Por Mas isso não- que eu acho que ele não funciona tanto ali no meio. Não, claro. Ainda mais agora que ele tá solteiro, tá voando. Vai tocar. Mas aí é uma coisa pra você adaptar. Jogando fácil, né, mano? Olha de novo. Eu faria o quê? voando agora. Eu tocaria aqui, ó. É o Patranque de Paula, né? Eu tocaria nele. Não, eu já tocaria num daqueles companheiros dentro Sabe da qual é área. o certo? Da área. Aquilo que você faria, porque é óbvio. Não dá pra comparar. Flávio, ainda bem que é Lógico, você nóis. faria, Renê? Eu estaria pro gol também. Metia pro gol. Vocês viram que a minha opção pelo nível de jogo. Ainda bem que é nós que tá aqui. Se você fala que é o Mirandinha que tá aqui sentado, ele diz que Esse tá ângulo, Flávio, esse ângulo assim, o goleiro foi bem, chutou no meio do gol, mas o Mir sabe, se você pega a curva, Pega a curva, é caixa. Você tira do goleiro, né? consegue chegar na gaveta, já era. Você tá falando aí do que a gente faria. Eu que eu jogava bola. Não dá. Eu só ouvia isso. colocou ele, cara. Eu só ouvia isso. Qualquer bola rasteira era Cabeça, cobertura. Celso, que eu só olhava pro chão. Levanta a cabeça. Ali no mínimo você tinha tirado um pedaço do campo ali, a grama. Quem te pegou lá foi o Silvestre, não foi eu. Rafa é treinador. Flávio ia tentar tocar a bola e tropeçar também. Lógico. Gente, olha que legal. Toda semana a gente vai ter esse tipo de análise aqui no Mesa, pra gente começar a mostrar um pouco mais como é difícil jogar futebol. Como é difícil e como essa tomada de decisão é um negócio E como as complicado. decisões são diferentes. E como as decisões são diferentes. E aí mais, né? Isso pode ser treinado. Claro que a genialidade do cara, mas, por exemplo, você pode treinar o Flávio, que é grosso pra caramba, o Renê, que é um jovem, o Vampeta, que é veterano, o Sérgio, que é goleiro, e o Miller, que era genial jogando bola. Qualquer um que você treinar vai melhorar um pouco mais. Eu nunca vou ser o Miller, eu nunca vou ser o Renê, mas você vai melhorar. Treinamento cognitivo ajuda muito. Certo, Miller? Com certeza. É o que eu te falando, Flávio. Esse tipo de tabela, no caso do Dudu tomasse essa decisão de tocar para o seu companheiro dentro da área e ir ao encontro, o adversário dificilmente no Brasil ele ia acompanhar o Dudu. O Dudu ia chegar sozinho, limpo, de O cara frente fica vendo a bola, né? e com mais ângulo para poder definir. Mas não estava errado também o que ele fez. Não. Ele chutou certo. Pô. Limpou, abriu, bateu, acabou. E o Corinthians, hein? Olha, quando ele fica Pois, feliz hein? já. Tem coisas que, olha, que bom que vai parar o campeonato. Gramado, né? Vai reformar a Nossa arena, né? Senhora, Porque cara, olha, hoje eles fizeram lá, puseram uma belo do torcida gramado fake. aí. O Corinthians meteu uma torcida fake, eu tava vendo na hora que a torcida fake ia vaiar o time. Olha, vou te falar. Até na gravação. Uma coisinha feia, vamos ver como é que foi. Essa vitória é exemplo do que já tivemos esse merecimento em outros partidos que não vencemos. Pelo nosso somatório deveríamos ter no mínimo mais 9 pontos na competição, mas isso não aconteceu. Bom, Vampeta, Foi porque eu. o que se passa com esta banda? Porque você passa, Flávio, vai ter que parar mesmo o campeonato. Essa parada vai ser boa, Quando eu falo pra Thiago. você que é Esporte Clube Corinthians Paulista, Por isso que tudo acontece pra dar certo pro Corinthians, porque ia se ferrar. Olha bem. Agora com a pausa, ok. Se é na Libertadores, segue o campeonato. Você é contra os estaduais, você não gosta Totalmente. dos estaduais. Eu adoro os estaduais. Aí, infelizmente, tá tendo isso tudo a nível mundial, do coronavírus. Então, por melhor, a minha ideia, eu fico pensando um monte de coisa em casa. Esse que é o Aí, medo, né? eu tava num programa, dele aí. tava num programa que eu falei assim, Pedro, fala do Corinthians aí. Eu falei, eu achei que o Thiago não entrou bem contra o Palmeiras com Wagner Love e Bozelli na frente, o Pedrinho voltando. O cara falou, não, mas que jogo foi esse que você viu? Eu falei, não, que era pra gente estar no lugar do Guarani do Paraguai. Então eu fiquei sonhando. Aí a gente fica deduzindo. Por isso que eu tô falando, para tudo, estaciona tudo, volta no ano que vem, na mesma data que parou, a data de hoje é quanto do mês? Hoje é 15, né? 15 de março, retoma o futebol de novo. Tem um ano E aí- sem futebol, um ano. Não, joga o brasileiro. Não, joga o brasileiro, louco. Copa do Brasil. O ano sem bola- Os estaduais. Os estaduais. Aí você vai Você não acha ter. que era melhor já que Aí você para, vai já ter. para de uma vez? Olha bem, Para, você vai ter- assim, de século. Acabou, Aí, ó, acabou. Você vai ter janeiro. O último, acabou. Olha bem, você vai ter janeiro e fevereiro para fazer uma pré-temporada. E voltar tudo normal. O campeão é campeão de 2020 e 2021. Aí não vai sofrer tanto. Olha a situação do Corinthians. Se não tivesse nada disso aí de parar o campeonato, teria que amanhã torcer. O Guarani Ponte. perder. Não, você tinha que torcer pro Guarani para você não classificar. O Guarani perder, pô. Por quê? Não, o Guarani Não, vai jogar ganhar. amanhã. Porque se a Ponte ganha, vai para 10. O Corinthians tem 11.
Tá pensando no rebaixamento. Porque vai pegar o Palmeiras. Rebaixamento. Não, mas é verdade mesmo. Tem que pensar, olha a pontuação do Corinthians. É porque tem o E aí Palmeiras. você pega o Palmeiras. Aí você pega o Palmeiras, o Vanderlei, que nós três conhecemos bem. É a hora de ele chegar assim, vocês falam que o Diniz, o Moderninho, que o Thiago Nunes, que os caras são tudo melhor que ele, vai pra dentro. Ele já tá trabalhando esse jogo. Sem torcida do Corinthians, né? Ele já tava trabalhando esse jogo há um bom tempo. Se fosse o cenário todo, com torcida, com público, pode ter certeza que a gente vai o Vanderlei, ele querer chegar aqui, vou arrebentar. E olha o agravante. Exatamente. E aí vamos imaginar que toma uma cacetada do Palmeiras, que não é nenhum absurdo você Última imaginar. rodada do Oeste. E Você o já São Paulo tropeçou. pegando o Guarani. Não foi, então é isso. E a última rodada você Mas assim, em termos de classificação, acho que nem é o problema. O problema do Corinthians é o próprio Corinthians. Tem que ser cobrado. O que está acontecendo com o Corinthians é muito sério. A estatística do Corinthians, raio-x do jogo, 63,3 pós de bola, pra quem gosta, 557 passes certos, o que é importante, só que muito passe lateral, né? Mas é um número bem aceitável. O time do Guardiola dá mais de 1.000, mas isso não vamos conversar, tá, senhor? Mas isso aí não dá. 6 vitórias, 6 finalizações certas, 10 finalizações erradas, 44 passes errados, é muito passe errado. Esses números não me comovem. Meus números são bola dentro da rede, gols, mais 3 pontos. São esses números que valem. E o trabalho do Thiago, e não é só culpa do Thiago, a boleirada precisa dar a cara a tapa também, porque ninguém está jogando lá no Corinthians, não é? Então, ou seja, os números são sofríveis. O Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores, com todo respeito ao Guarani do Paraguai. O Corinthians está ameaçado de rebaixamento no Campeonato Paulista, dificilmente vai se classificar. E aí, não acontece nada? Tem algo errado. Que manda embora o técnico. O que não pode é o Thiago Nunes reclamar do gramado em Novo Horizonte semana passada, perdeu para Inter de Limeira, hoje tinha um gramado espetacular, não conseguiu ganhar do Ituano. Ele tem que parar que vem com essa conversa mole também. Pra cima de mim não cola, não. Será que o problema é o Thiago Nunes? Pega o Corinthians do final do ano passado. Tava melhor do que esse? Não tava. Quase fica fora da classificação para Libertadores da América. Só se classificou. Mas se você criou uma expectativa, tudo bem, eu concordo. Folha de pagamento do país. Não, concordo. Cara. Eu concordo que a expectativa... Mas gastando mal dinheiro lá, hein? Olha o time do Corinthians. O meio campo é lento e os atacantes rápidos são ruins. Eu concordo. Volta e meia a gente faz quem é melhor aqui. O Corinthians não está tão diferente dos outros, não. Mas o Corinthians não está jogando. Quem está jogando no meio do Corinthians? O Pastor ele vai estar na definição do carro. Como é semana passada, como é? O meu carro? Corinthians, como é que é? É um cérebro... Motor de Ferrari e cérebro de Fusca. Porque, veja só, não é só o Thiago Nunes. Quem falhou hoje? O Cássio. O Cássio falhou. Se o Cássio não tivesse falhado, talvez o Corinthians tivesse vencido o jogo. Sim, não é toda a culpa do Thiago. Claro você que tem não. o Cássio mal, o Luan, tudo bem, eu acho que o Luan hoje fez uma das melhores partidas dele, se comparar com os últimos jogos, né? Mas está todo mundo jogando mal. O Cantillo, que começou bem, está jogando mal. O Camacho está jogando... Ele falou isso aqui para mim há 2 semanas. O Corinthians está jogando, os jogadores estão jogando mal. Eles estão sem confiança. Tem que cobrar dos caras também. Eles não arriscam uma jogada mais ousada, um passe em profundidade. Não, tá todo mundo tentando fazer o certinho porque eles estão com medo. Essa é a impressão que passa. Sabe, que eles estão sem confiança. Será que eles não perceberam que hoje não tinha torcida? Tá com medo do quê? Do fake? O maior erro para mim do Thiago, achar que ele tem que mudar tudo da noite pro dia e que ele vai ter o tempo para mudar, não vai ter tempo para mudar. Rafa, 40 e poucos da verdade, quando o Thiago esteve aqui no Troféu Redondo, ele foi bem claro, ele disse para mim claramente, gente, olha, eu não vou mudar de forma radical. Não é o projeto dele. Tudo bem, você não vai mudar de forma radical, porque a gente sabe que o Corinthians há 10 anos vem de uma forma... Mas a gente está falando do Campeonato Paulista. Imagina daqui a pouco o Brasileirão. Não, mas eu concordo. Quando chegar quarta e domingo, que o nível é muito maior do que o Paulista. Claro. Onde você usa seu time titular contra a Inter de Limeira. Concordo com isso. Contra o Ituano. Pode era lanterna, 2 rodadas atrás, era lanterna junto com o Botafogo. Ô, Flavito, sabe que espera mais, né? Sabe uma coisa que eu não concordo? É aquilo que eu falei, eu fiz uma comparação. O time do Santo André perdeu o time inteiro para a Água Santa, inclusive o treinador. Aí veio o treinador novo, Paulo Roberto. Vários jogadores novos. E está fazendo uma campanha exemplar. E o Santo André não é melhor que o Corinthians. Isso. O Novo Horizontino tem 6 pontos. Eu acho que aí sim, Celso, tem que cobrar o treinador. São mais de 10 partidas que o Corinthians não joga bem. Tudo bem. Eu não vejo o Corinthians enchendo os nossos olhos. Nossos olhos, olha o Corinthians, olha o Luan, olha, 14 finalizações em 96, 97, 93 minutos.
é muito nada. Não, tudo bem. O Corinthians, eu acho que o time precisa melhorar e muito. Eu concordo com você que o Corinthians está devendo. Isso eu acho que não se discute. Agora, a pressão no Santo André é uma. O Santo André, tudo que vier é lucro. No caso do Corinthians, estava com uma expectativa de Libertadores. A coisa começa a não funcionar, aí começa a pesar. Na hora de dar o passo, o cara fica pensando, pô, eu vou fazer o mais simples, porque se eu fizer o mais complicado eu posso errar, e aí começa a ter mais... Então, no final do mês você vai receber o salário do jogador de Santo André. Não, mas são as decisões do Thiago que me incomodam, Celso. Por exemplo, ele morreu abraçado na pré-Libertadores com o Sid Clay fora de forma, todo mundo sabia. Todo mundo falou. Ele foi com o Sid Clay. Agora, será que o Sid Clay teve um tempo para se recuperar fisicamente? Por que ele não coloca o Sid Clay agora? Porque parece que ele não está na mesma forma. Então, se ele não está na mesma forma agora, imagina lá atrás. Por que então, o Wagner Love não joga? O Wagner Love, para mim, tem que ser titular. Também, exatamente. Não joga, mas aí que no lugar do Bocelli? Que assim, ele tem um plano de jogo com 2 pontas abertos. O Wagner Love não é esse cara. Ou ele coloca o Bocelli e coloca o Wagner Love. Quem é o artilheiro do Corinthians? Mas até você quer fazer uma pista, você não tem pizza de mussarela, você não tem a mussarela. Mas aí, os caras da velocidade não funcionam, mudam o esquema. O elenco é mal montado. Mudam o esquema e põe o moleque pra jogar. Mas a culpa não é dele, a culpa é da diretoria. A diretoria quem que ele pediu? Michael. Assim, não, peraí, calma. Se a diretoria contratou um cara para mudar o estilo de jogo, ele também precisa das peças para fazer essas mudanças. Isso ele pediu. É verdade. Michael veio? Não veio. Tomou chapéu do Flamengo. Pediu o Rony, veio? Não. Tomou chapéu do Palmeiras. Aí tá com o Everaldo e com... Se é o que você tem, monta um esquema com o que você tem. Veio o Jônio Gonçalves, que não tá em forma então tá ainda. bom, aí é fácil ser técnico. Ele tem que montar um esquema com o que ele tem. Vamos trazer o Sid Clay. O Sid Clay veio. Começou a melhorar a forma dele, de repente não sei o que ele fez lá, que voltou a ficar fora de forma de novo, engordou. Quer dizer, mas então, ele já colocou. Então, o Thiago Nunes. Fazer o omelete com o que você tem, cara. Não é, mas se. Não dá, não é assim. Não é assim. Se você quer mudar o sistema, você tem que mudar o jogador. Claro, é óbvio. Negativo. O plantel do Atlético Paranaense será muito melhor do que o do Corinthians. Não. Mas o sistema não foi mudado. Ele pegou aquilo que o Diniz tinha feito e mais ou menos fez uma adaptação. Por isso é uma mudança que vem desde 2008. Tinha que ter dado peça melhor para ele. O plantel do Atlético Paranaense não era muito melhor. Não era, mas outra coisa, também não disputamos campeonato de sistemas, disputamos campeonatos de campeões, de somar pontos. Se as peças que ele tem, ele não consegue montar o esquema vitorioso que ele teve no Atlético, ele, como técnico, que é muito bem remunerado, tem que fazer uma adaptação nesse esquema. O Rafa, eu só acho que ele não pode morrer com um estilo só. É isso aí. Tem que diversificar. Não tá dando certo o Jandro, não tá dando certo o Everaldo. Muda, meu. E o Love joga com 2. Mas esse material todo. E ele tem mudado. É muito limitado o time do Corinthians. A eliminação do Corinthians na Libertadores é limitado. Concordo que é limitado mesmo. Tá na conta dele. Tá na conta dele. Você vai sair o primeiro jogo e tá chegando no clube novo, que joga 10 anos de uma forma. Você vai pegar um Guarani do Paraguai, vai fechado, exato. O Pedro, ele foi contratado por isso. Toda a direção do Corinthians falou, vamos trocar no treinador. Mas não é a diretoria fica feliz, o torcedor está feliz. A diretoria falou, nós não queremos mais esse estilo, nós vamos trazer o cara para fazer diferente. Então continua perdendo, sem somar nada. Se fosse para cantar o mesmo fato, não precisava trocar o cantor, como se diz em Portugal. Então vai continuando no prejuízo, fica todo mundo bonito. Uma hora vai ter que virar. Uma hora vai ter. Aí que tá o detalhe. Até que ponto daqui a 2 rodadas pode virar na Série B do Campeonato Paulista. Gênero sobre futebol raiz, mas mais raiz do que esse garoto que está com a gente aqui, impossível. Por isso nós vamos bater um papo com ele agora, está aqui com a gente. O que aconteceu com você que você está com o joelho aí todo tá preso? O que aconteceu? Infelizmente, eu rompi o joelho na seleção, ligamento cruzado anterior e tive que fazer cirurgia. Foi no treino, Renê? Foi, treino. Eu tive essa lesão de cruzado, foi sozinho também, não? Foi. Normalmente é sozinho, né? Lance boa, aquele lance boa, vem uma coisa. Pé de apoio que fica? Foi, travou. E já não tinha um lance de você jogar na Europa, uma negociação em andamento, e aí a coisa se frustrou? Como é que estava essa situação? Oi? Essa possibilidade de você jogar no futebol europeu? Tinha sim, tinha possibilidade sim. Os caras estavam conversando, negociante. Só que infelizmente aconteceu essa tragédia, né?
e teve que dar uma pausa, igual o Corona. Ô, René, você estreou no Santos com 16 anos, é uma coisa espetacular, desde o Coutinho, lá nos anos 50 não acontecia isso, negócio sensacional. Conta um pouquinho da tua história, como é que você chegou no Santos, como é que você teve essa oportunidade tão cedo, conta um pouquinho da tua vida para nós. Eu cheguei no Santos com 9 anos, em 2013, me batalhando, né, para chegar até aqui, para conseguir desfrutar bem meu trabalho. Fiquei feliz pela estreia. Espero poder ajudar mais quando eu voltar, né? Agora fica meio difícil. Como é que você foi parar no Santos? Com 9 anos? Como é que você é de Santos? De onde você Não, sou carioca. Eu vim do Flamengo. Tava jogando no Flamengo. Aí um olheiro do Santos pediu para fazer teste. Você chegou a morar lá naquele ninho do Urubu? Não. Pô, com 9 anos? Como é que é esse negócio? Como é que você negocia um garoto de 9 anos? Eu vim fazer teste aqui do Santos, aí passei. Aí fiquei aqui. Hoje já está assim, viu? Não, e 9, diz que- 7. e- São Paulo que te deu a primeira oportunidade, né? Não, Jesualdo. Foi o Gesualdo, né? Jesualdo. Você chegou a trabalhar com o São Paulo, não chegou? Sim. E como é que é ele trabalhando em campo? Como é que o jogador vê o trabalho do São Paulo aqui? Ele é um treinador diferente, né? Muito bom treinador. Tem bastante variação de jogo. E passa muita experiência para o jogador mais novo, sabe? Pra quando jogar, poder disputar bem o trabalho. Conta um pouquinho da tua família, no Rio, que lugar que você é, como é que é a tua Sou história? da Baixada Fluminense, Caxias. Minha família é todo mundo tranquilo também. Lá em casa eu só falo de futebol, então... Qual que é o trabalho do teu pai? Teu pai foi jogador? Não, meu pai trabalha com posto, frentista de posto. Frentista? Legal. Tua mãe trabalha também? Não, minha mãe não. Já dá pra tirar o velhinho do já tá dando pra tirar do... Já comprou o posto ou não, irmão, de gasolina? Ele tá tirando não, já comprou o Comprou o posto. posto agora. Não, mas eles tiveram que vir pra cá com você, né? Com 9 anos. Não, só quem veio foi minha mãe. Minha mãe e meu irmão. Legal. Minha mãe e meu irmão que veio. Bacana. Foi mais rápido do que você imaginava, Renê? Foi. Depois dos 15, cara. Eu acho que aconteceu muito rápido pra mim, sabe? Eu não esperava. E o que fez você trocar o Flamengo pelo Santos? Você falou que estava jogando no Flamengo, aí fez um teste no Eu tava Santos? jogando no salão no Flamengo. Aí, como o campeonato aqui no Santos sub-11 já tem paulista, eu falei, vou lá pro Santos, fazer uma peneira lá, ver se O passa. fato dos moleques surgirem de forma precoce no Santos, pesou também? Você viu, Robinho, Neymar, tal, molecada, os meninos da vida, isso também pesou um pouquinho? Eu queria jogar no Santos, sabe? Porque eu via o Neymar jogando, os caras jogando. Eu falei, um dia eu quero jogar no Santos. Aí quando falaram pra mim que ia fazer um teste no Santos, eu fiquei feliz. Teu ídolo é o Neymar? Neymar e porque Ronaldinho. A gente fala Robinho, então você nem chegou a ver o Robinho jogar direito. Como São Paulo é diferente, aqui tem campeonato sub-11, sub-13 federado. Por isso que ele falou que no Rio não tinha, né? Não, campo não. Opção. Aí eu vim pro Santos e fiquei. Você mora na vila ainda? ou Não. Agora você tá. Não. Você trouxe tua mãe, né? Então. Sim. Ah, naquela cobertura lá em Santos. Ainda bem que saiu da vila, né? Tá na cobertura, os caras sabem que aí Você morava numa cobertura lá no Vitória também? morava, era um monte de morcego e o lixo todo era jogado de Só não fez Salvador. sopa, não, né? A sombra era o lixo. Você sabe? O Sérgio jogou depois lá no Vitória. Sérgio jogou no Vitória. Pau de também. Lima, lá, Pau de Lima, né? Lá em Canabrava, Pau da Lima. Mas no 98 já tava... A sombra nossa era Zurubu flutuando. É do lado do Você É verdade. começou, você morava onde, Sérgio? Quando eu comecei? É. No Palmeiras? É. Eu morava em Carapicuíba, barbearia ali. Você era daqui, você não precisou morar em... Eu vim do Paraná com 9 anos e morei em Carapicuíba, depois eu joguei em Osasco e tal, e de Osasco fui pro Palmeiras. E Mas você? morei sempre aqui. E você, Miller, você morou no... Onde você morava quando chegou de Mato Grosso? Eu já morava já fui direto para debaixo da bancada no Morumbi, né, que não tinha CT antes. Aí morei 3 anos, né, no Amador, que na época chamava Amador, né. Morei 3 anos, joguei 3 anos no Amador, Juvenil Juniores, depois subi. Lá era legal, eu cheguei a conhecer bastante ali. A estação era excelente do Amador lá no Era Morumbi. ótimo. Depois tinha uma Muito casa boa. do atleta lá. O Márcio Araújo tomava muito conta ali. Então, a casa do atleta já era Já profissional. era depois. ali então, em Moema. Ali em São Moema, Paulo era exatamente. referência, né, amigo? Flávio, São Paulo era a gente referência. vinha pra Copa São Paulo lá, o Vitória, a gente jogava aqui no Baby Barione, né? Aqui na... Aquele bandejão, aí era bom demais. Nós dormimos, hoje acabou, não tem mais belia, era gostoso. Gente, vamos entrar no Trend Top aí, hashtag, né? É isso aí, ainda não entramos, tem bastante pergunta, bastante gente falando, desejando sorte pro Ranieri aqui.
O MC tá falando aqui, MC Fanfarrão tá mandando que você é um monstro, joga muita bola. O Thiago Caires tá falando que é um ótimo jogador, que quando voltar vai fazer história com a camisa do Santos. E tem pergunta pro Sérgio, pode fazer uma perguntinha pro Sérgio? Só que, gente, hashtag Mesa Redonda pra gente dar esse carrinho de rolemã aí. Senão não vai ganhar, nós vamos falar de futebol raiz e tem o jogador raiz, tá? Hashtag Mesa Redonda, tem prêmio pra caramba. Vamos colocar o nosso, vamos bombar o nosso Mesa Redonda do... E o Sérgio é bom de desenhar também. Agora, e tem umas histórias que vale a pena ele contar. Tem uma, por exemplo, depois da pergunta do Guilherme, ele contar como foi o episódio do Munhoz e o Marcos. Você lembra que o Munhoz... Tem muita gente pedindo isso, perguntar a história com o Marcão, mas é que tem uma outra pergunta do Marco, ele já mandou um monte de vezes aqui, perguntando pro Sérgio se o trabalho feito com os goleiros da base do Palmeiras hoje é muito diferente da sua época, e por que não tá revelando tantos goleiros? Então, eu vou abrir uma escola de goleiro lá em Sorocaba, me mudei para lá, estava falando com o Flávio. 2 meses me mudei para Sorocaba e é um sonho meu abrir uma escola de goleiro, porque eu aprendi muito, né? O seu Valdir de Moraes, que hoje não está com a gente, está com Deus. O Zé Mário, que foi um treinador que me lançou. Então, eu peguei o Carioca da Portuguesa, são treinadores que me ensinaram muito. Então, eu acho que hoje está diferente o treinamento, ele está mais voltado para estudos, né? Você formar um atleta fisicamente, a alimentação mudou. Então, na base, você tem mais ênfase de treinamento. Na minha época não tinha. Você ia treinar mais forte nos juniores para o profissional. E o juvenil não tinha tanto isso. Então, eu acho que, sim, aumentou. Porém, os clubes não estão dando muita importância para isso. Até falei com o presidente esse tempo atrás que o Palmeiras tem que voltar a revelar goleiros, porque... Está mais treinamento de força, né? Isso, força, ou com os pés, por exemplo, né? Mudou muito o treinamento. Mas no Palmeiras, por exemplo, eu achei que eles, na época que jogava o Fernando, que jogava o Everton e o Jailson, na minha opinião é errado, porque quando eu estava no Palmeiras com o Marcos e o Veloso, sempre tinha que ficar 2, e eu ia emprestado, na época eu joguei no Vitória, eu voltava, e aí tinha o terceiro goleiro que vinha da base, né? Então eu acho essa modalidade importante, você pegar um goleiro que estão fazendo isso agora, né? Acho que com o Vinícius, eu acho. Um garoto que vem da base, você coloca 2 goleiros experientes e bota um da base para você futuramente lançar ele. Foi o caso do Diego Cavalieri, né? Foi o último, se não me Foi o engano. último que foi. O Tite fez até isso agora na seleção, levando o Ivan Isso da é importante, então é mais ou menos isso. Legal. Ó, hashtag Mesa Redonda, vamos entrar no Trend Top, que aí, quais são os prêmios, Então, o que já está garantido para o pessoal na hashtag Mesa Redonda é a camisa da Portuguesa mais o livro, né? Patrocinado Se a pela gente entrar nossa entre os proposta. 5, que tem que botar bastante hashtag Mesa Redonda lá, vai ter também a bola da Topper. Presente da loja Gol de Placa de Santo André, mais a camisa Unidrumon aí. Esses daí ainda não tá valendo pra vocês. Tem que mandar na hashtag Mesa Redonda pra gente entrar no Trend Top. Ô Flávio, agora o Vampeta costuma contar as histórias do Corinthians lá dos tempos dele. Conta esse episódio do Munhoz com o Marcos. Se me permite, eu vou abreviar. Conta aí, pô, porque saber o programa é informação. Não, nós teve um treinamento de domingo que só tinha um repórter, um fotógrafo, né? E foi fechado. E acho que o Rafa lembra. E aí tinha um rachão, o famoso rachão. E meu time era contra o time do Marcos, então tinha rivalidade. E nós jogávamos na linha. E o Munhoz estava no time do Marcos. E aquela, né, nós ganhando e tal, fazendo aquela festa, o Marcão puto da vida. Aí daqui a pouco o Marcão foi discutir com o Munhoz lá no, pô, você tá deixando os caras fazer gol aí? Você tá de sacanagem? Né? Aí o Munhoz começou a discutir com ele. Aí o Marcão, na ingenuidade dele, pegou, tava de luva, a gente sempre brincava de luva assim, foi e empurrou, assim, o rosto do Munhoz. E aí, de repente, quando ele empurrou assim, o Munhoz virou e deu um murro na cara do Marcos. O Munhoz tem 1,5 m. Ele pegou no nariz do Marcão assim, cara, e de repente o Marcão fez assim e começou a sair sangue. Cara, quando ele ameaçou de correr atrás do Munhoz, o Munhoz tava correndo assim, ó. Já lá na ponta do campo, aí ele falou assim, ele parou, né? Aí os caras parou com o treino e tal. Aí os caras até falaram, Sérgio, segura ele. Ele falou, não segura nada não. Ele foi embora, aí parou o treino, né? E tinha um fotógrafo lá que tirou uma foto disso. E aí, quando chegou lá no treinamento, aliás, no vestiário, ele tomando banho. Aí, na hora de ir embora, né, eu falei pro Marcão, né? Ele, se fosse comigo, ele tava me zoando até. Aí eu falei assim, pô, Marcão, tomou um murro do Munhoz daqui da cara. O Munhoz, ele ficou uma semana chegando por último, porque o Marcão queria pegar ele, né? Aí depois o Mustafa chamou lá os dois pra conversar, mas, cara, foi engraçado. O Marcão tomando murro do Munhoz. E ficou por isso mesmo, né? Ficou por isso mesmo. Não, mas o detalhe é o Munhoz, com medo chegando todo dia depois do treino. Lógico, você também chegaria, ué. Futebol raiz, muita gente cobra, falta isso para que a gente possa voltar aos grandes momentos. Vamos dar uma olhada nessa matéria especial.
Hoje em dia, difícil é não associar o mundo da bola ao glamour, à riqueza, às cifras estratosféricas que fazem parte da vida dos astros do futebol. No ano passado, a revista francesa France Football apontou Lionel Messi do Barcelona como o jogador mais bem pago do mundo. Contando o salário bruto, prêmios e publicidade, o argentino embolsa anualmente cerca de 130 milhões de euros, aproximadamente 561 milhões de reais. O português Cristiano Ronaldo da Juventus e Neymar do PSG completam o pódio. No futebol brasileiro, o investimento pesado de alguns dos principais clubes do país também chama a atenção. Daniel Alves do São Paulo, Gabigol do Flamengo e Dudu do Palmeiras estão entre os mais bem pagos por aqui, com salários que superam a casa de R$1 milhão por mês. Mas tem um mundo que pouca gente vê e que não ecoa na grande mídia, acostumada a mostrar com mais frequência todo o glamour, todo o espetáculo, todo o show do futebol. Mas a realidade do nosso país é bem diferente. Para você ter uma ideia, jogadores que ganham acima de R$500 mil correspondem a 0,00003% dos atletas que vivem da bola aqui no Brasil. A realidade da maioria passa bem longe disso. Os números impressionam. 82,40% dos jogadores de futebol no Brasil recebem, acreditem, um salário de até R$1.000. 13,68% ganham de R$1.000 a R$5.000. Apenas 1,35% recebem de R$5.000 a R$10.000. E 1,77% tem o privilégio de embolsar um valor entre R$10 e R$50 mil. Salários superiores a isso não englobam 1% dos jogadores que atuam em solo brasileiro. Até o ano passado, o zagueiro Barão atuava pelo São José, clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Paulista, que corresponde à Série A4 do estadual, e que paga aos atletas aproximadamente R$1.000 por mês. A gente conta com a ajuda até da minha namorada, que também ajuda bastante, e minha mãe, meu pai, minha avó. E também eu faço uns biquinhos ali, um biquinho aqui, até tem uma loja de pesca ali na frente ali, eu faço um biquinho, de vez em quando vou ganhando dinheirinho, entrego uns panfletos às vezes, tem que fazer uma correria, né? Porque senão não é pra sobreviver não. O São José treina em 2 lugares, no Estádio Municipal Martins Pereira, onde o clube recebe os jogos oficiais, e neste outro campo mais isolado, que é sinônimo daquilo que definitivamente podemos chamar de futebol raiz. Os jogadores, além de sobreviver com pouco, precisam administrar contratos curtos, que muitas vezes duram apenas um campeonato. O mercado é dinâmico. Barão, por exemplo, já mudou do São José para o Francana. Você faz um contrato na Bezinha, por exemplo, 6 meses, acabou o campeonato, vai embora e o clube não consegue nem vender. O pessoal fala, e a base? Tem que investir na base, fica mais cara que o profissional. A folha de jogador está dando mais ou menos, vamos botar uns 35 mil, 30, né? Mas não é nós que pagamos, é o empresário que paga, né? Então a gente tem um gasto, nós mesmos temos um gasto só de R$15 mil. Cada mês é uma emoção, então, no aspecto financeiro, para fechar a conta? Ah, é difícil, né? A gente nem procura fazer conta, senão você fica... O Flamengo de Guarulhos, que também disputa a Bezinha do Paulista, tem uma folha salarial de aproximadamente R$20 mil. Uma pequena diferença em relação ao Flamengo do Rio de Janeiro, que tem uma folha em torno de 14 milhões mensais. Por aqui, grande parte dos atletas mora no alojamento nos fundos do Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, com alimentação e toda a estrutura possível de treino, mesmo que improvisada. Imaginem então as dificuldades de um clube novato, fundado em 2017, ainda bancado pela própria diretoria. Nós somos um clube privado, entendeu? Nós somos um clube empresa, renda é do bolso do Wagner Alberto Tege, do Betinho, de alguns parceiros sócios do Mauá. A gente não tem nenhuma verba pública, é do nosso bolso mesmo. O Mauá Esporte Clube, que treina no campo da Vila Mercedes e também no modesto estádio municipal Pedro Benedetti, sobrevive graças às parcerias, que vão de academia de bairro até fornecedores de materiais.
temos alguns patrocinadores, um que dá o gelo, outro que dá comida, né? A estrutura de um time da segunda divisão é muito pouca, é muito fraquinha, né? E a gente trabalha com a realidade aqui, a gente trabalha com muitos jogadores da equipe da base, onde não tem que pagar salário. Clubes que respiram por aparelhos. Mauá, Guarulhos, São José. Não é preciso ir muito longe para se deparar com a realidade que predomina no Brasil. O futebol que carece de estrutura e dinheiro não economiza nos sonhos, na esperança de que a qualquer hora tudo pode mudar. Um futebol muito rápido. Ele pode hoje estar no São José ganhando R$1.000, amanhã ele pode estar no Palmeiras ganhando 100. Eu penso assim, eu penso que é uma moeda. Do mesmo jeito que eles estão lá, hoje eu, no caso, estou aqui. Mas se eu virar essa moeda, eu posso estar lá também amanhã. E qual que é o seu grande sonho? Meu sonho é poder dar uma vida melhor para aqueles que estão ali na sala, ali, né? Minha família, todos. E também poder jogar em um grande clube da Europa, se Deus quiser. Por que acontece isso? Tem muito clube no Brasil, tem muito clube mal administrado. Como é que vocês encaram isso, Sérgio? Por exemplo, São José é um clube que eu fui trabalhar lá em 2013, acho que 14, não lembro, como gestor, né, um trabalho, até vi ali o pessoal. E essa dificuldade mesmo, o Flávio. Os clubes, na realidade, às vezes, os próprios diretores, o presidente do clube, tem uma dificuldade tremenda porque eles se atrelam a empresários, né? Que realmente quer botar o jogador, quer fazer o jogador virar para levar para um clube maior para ganhar dinheiro. Então eu vejo que realmente essa dificuldade ela tem que ser muito bem planejada, essa realidade, né? Porque você tem um clube, você vai para um campeonato, existe uma folha, e essa folha de pagamento às vezes não é cumprida. Você vê ele falando lá, vou gastar 20 mil por mês. Para você disputar um campeonato, você tem que estar já com as folhas dos meses seguintes, de todo o campeonato. Para você não fazer o jogador passar dificuldade, né? Essa era uma das coisas que eu coloquei pro clube. E já no primeiro mês eu tive dificuldade, atrasou meu salário. Eu tinha outras coisas a fazer, eu peguei e fui embora. Falei, não é para mim isso aqui, né? Porque, na verdade, a gente já passou por isso lá atrás, né? O Vampeta sabe disso, o Milho também. O jogador, ele tem que ter, lógico, passar às vezes por esse momento para chegar num lugar melhor. Mas os dirigentes, na minha opinião, eles não estão nem aí. E eles pegam o trabalho e não tem uma gestão, não tem um direcionamento para os jogadores, patrocínio. Então eles não fazem uma gestão. A gestão, eu acho que é a maior dificuldade para esses clubes de menor esporte. Sabe o que acontece, né? Flavito, Sérgio? O que acontece também, pegando um gancho aqui, Flavito, é o seguinte, é que os dirigentes, os empresários, nesses clubes pequenos, né, é a lei do mais forte. O empresário tem mais um poder aquisitivo, mais grana, ele manda em tudo. Então ele confunde propósito com processo. Ele quer o propósito, mas ele atropela o processo, né? Que é um processo de maturação, de preparação. E nesse processo, você tem que respeitar não só o processo, mas as leis do processo. O quê? De bancar o jogador, é o básico, né? As 4 alimentações por dia, o salário em dia, aquela coisa toda. E os dirigentes e os empresários, muitas vezes, eles não cumprem essa parte dentro do processo para chegar no propósito. Responsabilidade. E ele já quer colher sem plantar. Isso não existe. É a famosa estrutura, né, Miller? Quando o cara vai para um time desse, ele fala assim, tem estrutura? O que é estrutura? Você morar bem, se alimentar bem, receber em dia, ter um patrocínio que vai lá e sustente isso. Por exemplo, um uniforme adequado, você ter uma condução adequada para você jogar, um ônibus adequado. Tudo isso conta a estrutura. Tem muitos clubes, Fábio, tem muitos clubes, o Vampeta sabe disso, sério. Tem muitos clubes no interior, esses clubes pequenos mesmo, a maioria, a comida que o jogador come, arroz e salsicha. Isso é profissional? Isso não é nada, nem amador Não, se houvesse uma seriedade, esses clubes parariam, não fica criando a ilusão de amador. 700 e não sei quantos clubes no Brasil não tem capacidade para isso. Há várias situações em relação, por exemplo, está aqui com um atleta do Santos da divisão de base. Que o Santos é fome, vende. Só vê aí que saiu o Neymar, Robinho, o Diego e companhia. Houve aquela fatalidade com negligência que aconteceu no Flamengo. Está aí, indeniza, paga, não paga. Só que nem todo mundo vive essa realidade, gente. Acabou de ver aí. E às vezes o atleta sai de casa,
vai para o alojamento e fala assim, ó, vou dar graças a Deus de ficar aqui, que eu já não tenho essa estrutura de 4 alimentações por dia dentro de casa. E aí você chega numa cidade pequena, como ele falou, às vezes é um arroz com salsicha, que em casa também, às vezes o cara também não tinha. Mas assim, só que quando você dá um chutinho mais ou menos, o cara já fica tudo de olho, não quer ajudar mas e tá nada, olho mas na hora criança. que pegar aqui, ó, opa, e Sou deixa o pai lá. da criança. E o buraco fica lá. Desculpa, o maior exemplo disso, né? Até eu fiz um jogo beneficente lá em Goiânia, eu conheci pessoalmente o Michel, que foi pro Flamengo. Michel, né? Michel. Ele falou, no vestiário ele falou assim, cara, eu tava um ano atrás eu tava jogando não sei onde, que acho que é um... Goianésia, e hoje eu tô... Até falei pra ele, pô, até torci pra ele pro Palmeiras estar em negociação, porque eu achei ele, vendo ele jogar assim, eu achei um cara fantástico, né? Foi tomar que o Palmeiras contrato, porque o Palmeiras entrou na briga e falou, mas tem... Aí conversando com o cara, ele falou assim, ó, tava largado assim, mas hoje eu devo muito ao Goiás, respeitou, falou bem do Goiás pra caramba. E eu acho isso, o jogador ele tem isso, o próprio zagueiro tava falando, ele ajuda. Acho que o jogador tem esse sonho, ele vai passar por essa dificuldade, porque às vezes ele deixa de comer, ele sofre, mas ele vai treinar porque ele quer chegar no... Eu não lembro se era 99,999% perde todo o espaço que ele poderia estudar, ter uma profissão em cima disso. É uma irresponsabilidade. Se você não tem estrutura para transformar aquela pessoa num profissional ou de futebol, ou dar a ele uma condição, então deixa o cara fazer outra coisa. Então tem que isso tem que ser de cima para baixo, criar uma estrutura para o cara ter um trabalho como atleta profissional, e se não for possível, ele vai ter um estudo. E o Sérgio tocou num ponto que é importante, que é da questão da gestão. Então aí cabe às federações, cabe à regulamentação, tipo, não pagou salário, não joga. A gente está falando de times pequenos, rebaixa, né? Isso é liga. Olha só. Liga faz isso. E o São José tem torcida, viu? Pois é. Olha o Vasco da Gama. Não precisa ir longe. O Vasco da Gama no Rio de Janeiro pagou esse mês salário de dezembro. Dezembro. A gente está falando aqui tem o São Caetano, que foi vice-campeão brasileiro 2 vezes, vice-campeão de Libertadores, campeão Paulo. Está atrasado o salário lá também, o jogador com ar de despejo. Agora, muito Quer dizer, então, o que você precisa fazer é que, para que os clubes trabalhem com uma regra, primeiro mudar calendário, para que você possa ter jogo de futebol o ano inteiro. Primeiro liga, depois troca, diminuir. Jogo, 70, várias divisões, 70%, jogo o ano inteiro. Clube passou a dever 2 meses de salário, ele é rebaixado e não pode jogar. Ponto. Aí estava falando dos times menores. Agora eu vou te falar. É isso. Você vai pegar os clubes grandes do Brasil, os 4 grandes de São Paulo, do Rio, Bahia, Vitória, Sport. Divisão de base não pode reclamar nada. Nada. Esses são os clubes profissionais. O que não pode ser profissional? É uma modomia. Eu não tenho capacidade de ter um time de futebol. Eu não tenho um time de futebol. Isso que eu tô falando, mas olha, 2 que são fortes. Santos e São Paulo fizeram um clássico ontem. Vamos ver. São Paulo e Red Bull estão classificados matematicamente para a sequência do campeonato, que a gente não sabe se vai seguir. Ano que vem vai ter. Vamos ver. Vamos ver o raio-x desse jogo aí, entre São Paulo e Santos. Vamos lá? Joga para nós. Vamos lá? Aqui, ó. São Paulo, posse de bola 65,3, portanto, Santos 34 de posse de bola. São Paulo finalizou 12 vezes, 12 certas e 12 erradas. O Santos finalizou uma vez só, certa e 2 erradas. O São Paulo teve 624 passes certos, o Santos 1/3 só. Passes errados São Paulo 29, passes errados do Santos 33. Dá para ver que só deu o São Paulo. Esses números são ilusórios, Flávio. Primeiro tempo ontem o São Paulo foi horrível. Foi um dos piores. Não achei, não. Foi um dos piores. São Paulo dominou o jogo inteiro. Não, primeiro tempo foi horrível. Foi fraco. Você chutou uma bola no gol? Não, e aí, Renê, como é que você analisa o seu time? Jogo de time grande, né? Quem erra menos sai vitorioso. Acho que o Santos errou muito nesse aspecto, sabe? Tem que acertar mais para poder sair vitorioso da próxima vez. Mas sem dúvida o São Paulo melhorou muito no segundo tempo. Melhorou depois o Jobson fazer aquela bobagem, pelo amor de Deus. O cara já tem cartão amarelo. Aí ele vai com o pé do jeito que ele foi na perna do Daniel Alves. No meio de campo, e depois saiu o campo chorando. Mas não adianta chorar. Mérito a quem deve se dar, ao Diniz, que mexeu. Terceira vez que ele faz isso, e as 3 vezes o time melhorou. Botou 2 zagueiros só, 2 jogadores lá atrás, mandou o time pra cima. Ele improvisa o Reinaldo como zagueiro, né? Esse é o treinador que interessa, que tem criatividade, que faz algo diferente, que arrisca. É o que a gente estava falando do Thiago Nunes. Você tem que trabalhar com as peças que você tem, não ficar refém de um único esquema.
né? Ele estava trabalhando, enquanto tinha 11 contra 11, ele estava de uma forma. Ele viu o jogo, mudou o jogo, né? Pôs mais um atacante, recuperou o Pablo, que estava merecendo a oportunidade. Eu tô rindo que o futebol é engraçado, né? Thiago Nunes substituiu o Fernando Diniz, que achavam que era um lixo o trabalho dele no Atlético Paranaense, e agora ele é o referência e o Thiago Nunes o... não, mas não é... Aí a glória e a derrota... É resultado. São dinâmicas. É o momento dele. Exatamente. O Diniz esteve aqui também falou que não tem nada a ver o trabalho dele igual ao Thiago Nunes. Verdade. E o Thiago também fala que não tem... Sim, os dois falam que não tem nada a ver com o outro. Mas olha, realmente o São Paulo a gente vê que tem cara de time trabalhado. Ô Flavio, tu sabe o que acontece? O São Paulo não estava jogando bem no primeiro tempo. O Santos fez aquele gol, o Antony perde a bola ali no campo de defesa e sai o gol do Santos, muito bonito, porque foram 4 toques na primeira. O jogo inteiro. 4 toques de primeira, faz o gol. Quando o Jobson é expulso, aí o Fernando Diniz muda o time, avança o time pra frente. Ele sufocou o Santos. Aí teve sorte, que fez o gol no começo do segundo tempo. Ele tirou um zagueiro e botou um atacante. Tirou o Bruno Alves e meteu o Pablo. O Pablo, ele entra todo jogo. Todo jogo o Pablo tem entrado. Entendeu? O Fernando Diniz sempre fala, olha, o Pablo... Uma hora ele vai fazer um gol. Exatamente. E ajudou a não ter torcida. Exatamente. Porque ele já seria vaiado quando entrasse. Agora, o São Paulo aproveitou do seu homem a mais. O São Paulo fez prevalecer o homem a mais, sufocou o Santos. Um jogador a mais, jogou melhor, segundo tempo, dominou totalmente, já vista aí 65% de posse de bola. O São Paulo mereceu a vitória pelo que fez no segundo tempo e os 2-1 ficou barato pro Santos. Se o São Paulo tivesse metido 4 no segundo tempo, seria um placar normal. Pelo que jogou o São Paulo no segundo tempo. O lance do Jobson, o Flávio, é aquele famosa pergunta que você faz, né? Tomar a decisão errada. Se ele fosse mais humilde, tomasse o chapéu e não fizesse a falta, ele não teria sido expulso. Mas sabe o que acontece? Aí já entra, aí já entra aquele negócio. Do cara ter tomado a decisão. Não, o time está atacando e o volante está marcando o zagueiro. Se ele tivesse avançado, já teria até ganhado a bola do Daniel Alves. Não, ficou marcando espaço. Quando o Daniel Alves pega a bola, dá o bote errado, chega atrasado e faz o falta e é expulso merecidamente. E isso foi determinante para a mudança do jogo. Não, mudou o Santos, aí matou o Santos. O Diniz se aproveitou bem. E é por aí. Agora o goleiro do Santos, hein, Flavito? Nossa, irmão. O Vanderlei era reserva desse goleiro, é brincadeira? Põe na conta do Sampaoli, né? Exatamente. O gato fogueteiro. Tá aí, ó. E já fez isso no Atlético também agora, né? Hoje o Vanderlei também tomou um gol do São Luís, que, só se benzendo, hein, gente? Calma, calma. Não estou discutindo o gol. Vamos com calma. O Ederson é bom goleiro. Ele é bom goleiro. Hoje ele não foi mal. Ele é bom goleiro. Tudo bem. O Cássio não é fantástico, não falhou hoje. Tudo bem, não é nada. É que é inadmissível. O Miller estava falando, o pessoal está falando aqui, gente, o Vanderlei, o cara, quando eu não quero voltar no passado. Do São Paulo. Mas não é, o cartão problema chegou, já tirou o cara. O Adilson Batista foi demitido no Cruzeiro. Caiu de novo. Agora foi mesmo. Perdeu dentro de casa, pô. E não me perdeu uma coisa chamada Coimbra, que eu nunca tinha ouvido falar. Coimbra Pra mim não é surpresa. Pra mim não é surpresa se amanhã o Vasco lá não fizer alguma coisa com o Abel, viu? A culpa é do Abel, os caras não pagam, fazem tudo. O Cruzeiro tem polícia que invade lá, a culpa é do técnico. Tá bom. Não, mas também, peraí. Você sabe que eu sou daqueles que defende trabalho e tudo mais. Mas olha o Vasco com o Luxemburgo que foi e o Vasco está sendo com o Abel. Olha o Flamengo que era com o Abel e o que é com o Jesus. O Abel também está numa fase que... não paga, não pode exigir nada. Eu concordo, isso eu concordo. E os dois casos aí são assim. Mas o Ronda estreou também pelo Botafogo. Fez um gol. Mas empatou. E entrou com máscara. Aí empatou com o Bangu. Cadê é maravilhoso. Vamos. Tem mais um lance daquele. Legal pra caramba. Eu não gosto de estadual é bom. Quando acaba, então, você não é desse de português, não. O Coimbra ganhou do Cruzeiro. Olha só, nós temos mais uma análise daquelas que a gente fez no jogo do Palmeiras. Agora envolvendo o Daniel Alves, que como vocês disseram brilhantemente, só pode jogar de lateral direito. Aí dá o Daniel Alves. Ele provou que sai pela tangente. Com as opções. Jogo de São Paulo. Com as opções que ele tinha. Olha só. Esse sabe tirar, esse sabe resolver as situações. Aí. Tinha uma, fez tudo errado, eu batia pro gol. 3, 4, 5. E aí, Miller? Tomou a decisão mais correta? Certíssimo. O jogador sempre tem que ter. A prioridade tem que ser o atacante. Se tiver apertado, lógico que ele vai procurar outra opção. Mas ele fez a melhor opção
a melhor decisão de tocar pro Pato, que finalizou para fora. Ou seja, eu não sou o goleiro mesmo. Só que eu faria, se meteria na direita. Então, só porque o Daniel Alves você fica... Aí eu chutaria pro gol. Não, mas eu tô falando que eu faria. Mas o Miller... Não, joga sério. Quantas opções... Aí que eu falo. Olha só, ele na Mel, quantas opções de passe... Criou pra ele, tinha várias opções, até porque aí o Santos já estava com o jogador a menos, o Santos só se defendeu. E a diferença o São Paulo é o meia, né? O São Paulo fez bem isso, aproveitou o Mas aí, gente, vamos lá. Nesse lance aqui, por exemplo, ele mete uma bola porque ele é o Daniel Alves. Joga pra caramba. Porque se ele erra esse passe e esse jogador pega a bola, o Santos começa um contra-ataque. Ia errar o passe e ia voltar de novo. Não, tá bom, mas... Ok? É um passe forçado, é isso? Agora o senhor ele para... força, porque tem que... Mas o senhor para de criar fake news, aí... porque o que a gente questionava aqui do Daniel Alves é ele jogando como 10, como meia, ele fica dando essa alfinetada. Segundo volante. A conversa era. Ele é o maior lateral direito do mundo. Continua sendo. Mas aí, se ele só puder jogar de lateral, jogador que só tem uma função, é jogador desse tamanho. Esse é um dos grandes jogadores. Eu prefiro ele de lateral, tanto que foi convocado para a seleção. Para mim, ele é o maior lateral do mundo ainda. Não... Tem jogadores de meio. E aí ele tá jogando, é o melhor jogador do Brasil no momento. O nível do futebol brasileiro é excelente. O maior jogador do Brasil no momento. Mas aí é mérito do Fernando Diniz, conseguiu achar. O melhor jogador do Brasil no momento. Você pode falar assim, a carreira dele é maravilhosa. Isso. Melhor jogador do Brasil. O que é que o Gabigol tá fazendo? O que é que o Everton Ribeiro tá fazendo? Olha o time que você tá pondo. O melhor jogador do Brasil. O melhor jogador do Brasil. O Ilharão, Gerson. Você tá de brincadeira? Você falou sério o negócio do Daniel? Não é ruim, mas comparar com o Daniel Alves, só falando. Por aí não, tô falando a carreira do Daniel Alves. Eu vou te falar uma coisa. Você falou o time do Flamengo inteiro. Olha um time, olha o outro. Ele tá ali no time do São Paulo. Ele carimba todas as jogadas. Só que o Daniel Alves faz hoje a função que faz o Gerson. O Gerson tá muito abaixo dele? Não tá muito abaixo, mas tá abaixo. Não tá. Tá bom. Vocês vão ver se ele não vai acabar jogando na seleção brasileira nessa posição. Vocês vão ver. Seleção brasileira. Essa janta dele com o Diniz está incrível. Essas suas jantas com o Fernando Diniz está incrível. Ele agora está com essa pergunta aí que ele me convidou para ir na paradinha. Gente, jogador craque. Não tem jogador que faz uma coisa só. Daniel Alves é o melhor jogador do país no momento. E a maior prova está aqui, ó. Baita atacante e o baita meio. O cara que só faz uma coisa só. Se o Dudu não conseguir jogar onde o Vanderlei quer, desculpa, é meio jogador. Eu concordo com você. É jogador limitado. Vocês falavam toda hora. Só pode ser lateral, só pode ser lateral. Se fosse provado que não é. Se nessa posição fosse ele estava na Europa jogando lá. Teve que vir aqui para jogar aqui nessa posição. O Tite o convocou para lateral direito. Concordo. Ainda não apareceu ninguém assim para muitos anos de casa, eliminatórias. Jogador experiente, já está indo para a terceira, quarta Copa do Mundo, capitão. Tudo bem, de lateral. Mas para meia não, tem muitos caras melhor que ele. No São Paulo, ele está jogando aqui nessa posição. Aqui sim, lógico. Você vai pegar o Bruno Henrique do Palmeiras. Sabe que o Gerson jogando no Flamengo. Gerson jogando mais que Gerson no Flamengo. É a mesma posição, o segundo homem de... Você tem... A ponte lá. Você tem Arthur, você tem o Bruno Guimarães, você tem... Estão todos jogando mais que o Daniel. Não, ele é o melhor lateral do mundo. O senhor tem que tirar o currículo do Daniel debaixo do braço para discutir ele como meia. O senhor fica falando, foi o cara que mais ganhou. É que vocês falaram na cobrinha que ele só podia jogar de lateral. O senhor pode jogar de lateral. Vocês da imprensa. Vocês dessa imprensa marrom. Vocês da imprensa, até o Sormani falou que o Nino Paraíba é melhor que o Daniel Alves. O Flávio tem um porta-retrato com o currículo do Daniel do lado da cara. Quem ganhou o... Primeiro vencedor da camisa da Portuguesa é o Nino. Não, o lateral. Do lateral. Quem é o lateral que ganhou para... Qual o primeiro? Para repescar. Quem ganhou disparado, Zé Roberto, com 74%. Ele estava contra 3. Então agora, enquanto a gente prepara os... Vamos para a votação? Primeiro? Vamos para a votação. Agora ficou Zé Roberto, Roberto Carlos, Marcelo ou Júnior. Quem que é o melhor lateral esquerdo do século XX? De novo é o Juninho, lateral. O Juninho, como é que você chama ele? Tio Nagato. É diferente. Tá ali a fotinha dele. Pronto. Zé Roberto, Marcelo, Júnior e Zé Roberto. Vamos lá, começamos com você, Guilherme Camargo. Para mim, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Mira. Roberto Carlos. Vampeta. Roberto Carlos. Tu vai votar no Júnior? Aonde que eu vou votar? Esse cara é Júnior, você tá louco? Você não viu
que ele queria ser titular na Copa no lugar do Roberto Carlos? Júnior. Deixa a cabeça do deixar a cabeça do Filipão Treiro. Roberto Carlos. Não, bota ali, eu botei no Júnior, viu? Você botou no Roberto Carlos. Júnior? Não, senhor. Você até Júnior, não. Paraíba que o Mica foi esse aí que vai substituir o Roberto Carlos. Júnior. Não, larga de palhaçada. Não é democracia? Você já botou. Júnior. Não, me cutucou aqui. Roberto Carlos. Roberto Carlos, né? Roberto Carlos. Vai dar 7-1, vai lá. Finalmente, hein? Daqui 7-1. É palhaçada. E só cara bom aí também. Deu Roberto Carlos unanimidade. Travou o Tá fazendo palhaçada. Não, Júnior tem Roberto Carlos. Finalmente tivemos uma votação que não vai ter contestação, eu acho, né? Marcelo jogou pra caramba, mas o Roberto Carlos acho que não. Marcelo joga pra caramba. Joga muito, mas Roberto Carlos. Mas o Roberto Carlos eu acho que não dá. O Zé Roberto de meia é muito melhor que o Daniel Alves. Aí já dá pra conversar. Aí já é nível. Aí nós estamos falando de jogador top de linha. Agora, pela mulambada que tem aqui... É por isso que ele pode estar jogando. Então é isso aí. É a mulambada que tem aqui no Brasil. O cara joga... Sabe onde o Daniel Alves joga? Onde ele quiser. Se for bem, ele joga de goleiro. O Daniel Alves está fora do lugar. Tá bom, o Everton tem que estar jogando aqui. Foi convocado pelo Tite de brincadeira como... Você acha que o Everton é mais jogador que o Daniel Alves? Na posição dele? Eu acho que é. Lógico. E o Gerson? A posição é. Agora, de lateral direito, o homem é o melhor de todos. Agora. Não, que só dá pra jogar de lateral direito. Você tá vendo aí. Tá jogando no futebol brasileiro, gente. Aqui o cara joga onde quiser. Estão brincando. Rapaz, só o São Paulo ganhou 2, ele já se radiou, né? Você viu? Ainda bem que tá sem ninguém no estádio. Senão você tava lá de... Foi visto na Paulista comemorando a vitória de ontem. Estádio só vou se for escalado e na marra, porque realmente... Ô, Didi, você tá em casa assistindo aí que você faz com o rapaz? Como é que tá a nossa seleção? Marcos, Cafu, Edu Dracena, Juan e Roberto Carlos. A semana que vem a gente vota o volante. Se tiver o Vampeta, eu não voto nele nem a pau. Se tiver ele, eu não voto nele. Se tiver uma sacanagem, aí vocês querem me botar porque eu trabalho aqui. Não inventa, não. Não inventa, não. Outro dia vocês botaram aí quem foi que ganhou do Ronaldinho Gaúcho? Tá preso também, né? Nada a mesma coisa com o outro. Tem que sair, viu, Ronaldinho? Você vê como é que é a vida? Ele antes ganhava 1 milhão, agora tá brigando por um leitão, né? Você viu o torneio que ele tá disputando? Pra ele é um leitão. O torneio da Sela lá, 5 gols, né? Fez 5 gols. Não, e ele não podia fazer gol. É isso? Terrível. Guilherme, vamos pros prêmios. Vamos lá. Nunca me pega, todo mundo quer me ver lá, mas eu não vou. Vencedor da camisa da Portuguesa, mais o livro Decifre Seu Talento, da editora Gente, escrito por Paulo Vieira e Davidson Silva, livro que será lançado no dia 16 de abril, é Victor Sporkins Viana. Nossa produção vai entrar em contato com você para você retirar aqui com a gente durante a semana. Beleza? Não entramos no Play Top? Não entramos. Então ficou só pessoal, tá acumulado, fica pra semana que vem. Ó, amanhã para o futebol, mas a gente segue. Tem Gazeta Esportiva, nós vamos repercutir a pausa. Vamos fazer um farol e tal, demorar, aí acende a luz. Mas vai parar, né? E acho que não tem... Eu vou estar lá amanhã na reunião. É verdade. Seu voto qual é, companheiro? Meu voto volta tudo ano que vem. No dia 16 de março, vai dar tempo, 2 meses de pré-temporada para ver se o futebol melhora. E esse ano, quem é o campeão esse ano? Não, aí quem é campeão ano que vem? Tem que ser o Santo André. É campeão de melhor campanha. É campeão de 2020 e 2021. Não, nada. Não vai ter data mais. Dá o título pro Santo André. Você de melhor campanha. E eu não posso falar porque eu quero estar domingo que vem aqui. Vocês sabem qual é o meu pensamento em relação a isso tudo, né? Qual é o seu pensamento? Informação. Tem isso, te censurando? Informação. Pelo amor de Deus. Não. Eu tenho um cinema, vocês sabem, o cinema mais antigo da América Latina é meu, que eu recuperei, eu gosto de ver muito filme. Tive lá. Eu gosto de ver filme. Então eu optaria pelo filme Os Vingadores 2. Por quê? Tá bom, já entendi. Tem um canal chamado Tânio lá que ele é bonzinho. Tânio? Thanos. Tânio. Quem quiser saber, vê o que o Thanos faz com a humanidade. Renê, muito obrigado por estar com a gente, muita sorte, Deus te abençoe nessa recuperação na sua carreira. Nós vamos te receber muitas vezes aqui, se torcer até para prêmio Troféu Mesa Redonda. Que sua carreira seja brilhante. Muito obrigado, viu? Boa recuperação. Sérgio, prazer enorme te receber aqui. Obrigado pela sua alegria, pelas suas histórias. Aqui, hoje tá falando que vai jejuar hoje a noite toda olhando por mim. Não, porque ele não tá vindo de cabeça, não. Se você quiser, me passa o negócio que eu vou
porque é terrível, cara. Você tem toda razão. Aí, galera, ó. Não é normal. Não é normal. A doutora veio aqui e deu aula. Se tomar conhaque, não pega nada pra ninguém. Sabe o que ele fez? Pode ver. Sabe o que ele fez? Tá mandando pegar álcool gel. Toma conhaque. Você sabe o que ele fez? Ele olhou Lava a mão, que ele ele olhou no mapa, viu que a Rússia não tinha nada, falou lá, vodka. Mandaram comprar álcool gel. O Vampeta comprou 10 caixas e fez pra gelar. Na Rússia tem pouquinho. Um abraço. Até amanhã com o Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Um abraço. Tchau. Se a gente não levar um barato, vai morrer todo mundo.